aprovou a proposta que proíbe o uso de celulares nas escolas públicas e particulares do estado. A expectativa é de que a medida comece a ser aplicada no ano que vem, na volta às aulas. Os deputados incluíram o projeto no lugar de outro, de 2007, que previa a proibição dos aparelhos apenas no horário de aula. A nova medida inclui a restrição no intervalo entre aulas, recreio e em eventuais atividades extracurriculares. E um juiz de Nova York adiou a decisão sobre a condenação criminal do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, por fraude contábil. A informação foi divulgada pela agência Associated Press. A expectativa era de que o parecer fosse emitido hoje, mas o prazo foi prorrogado até o dia 19 deste mês. Há possibilidade de anulação da sentença de Trump, já que uma determinação da Suprema Corte Americana garante imunidade presidencial em casos criminais. No horário de Brasília, 8h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Oferecimento Unimed Campinas. Saúde para quem quer crescer. Barbacoa, muito além da carne. Guarani, Amazonas. Futebol do CBN. 8h36, muito boa noite. Estamos chegando com mais uma transmissão do Futebol Globo CBN. Hoje, dia 12 de novembro de 2024, e é o dia da verdade para o Guarani. Só uma vitória interessa ao Bugre no duelo de logo mais às 9 da noite contra o Amazonas no Brinco de Ouro da Princesa pela 36ª rodada da Série B. Caso a vitória não venha, infelizmente, o Guarani estará matematicamente rebaixado à Série C 2025. Por isso, ganha hoje, Bugrão! E é esse o jogo que você acompanha aqui na CBN. Agradecendo a você que nos acompanha nos 99.1 do seu rádio, também pelo YouTube ou nas demais plataformas digitais. Muito obrigado. Eu sou o Fábio Chaib, estarei aqui no Central da Bola com todas as informações desses momentos derradeiros, decisivos da Série B. Com Marcelo Abreu na mesa de som aqui nos estúdios da CBN no Jardim São Gabriel e com Naldo Araújo, que traz esse sonzão direto do Brinco de Ouro, está no ar o Futebol Globo CBN. Vem aí mais um grande jogo. Entre em campo o Futebol Globo CBN. Enquanto a bola não rola, você fica sabendo de tudo para entrar preparado. Enquanto a bola não rola, Guarani, Amazonas. E como você já está acostumado, mande sua mensagem aqui pra gente, participe da nossa jornada, participe da nossa transmissão pelo 19 99186 9070 ou se não pelo YouTube, no chat do YouTube, no youtube.com/CBN Campinas. Mande sua opinião, fale sua análise sobre essa situação do Guarani. Hoje é só a vitória em que interessa ao Guarani. E sem perder tempo, vamos direto ao Brinco de Ouro. Lá está a repórter Adriana Almeida, que traz neste momento as primeiras informações do Guarani nesse jogo tão importante. Dri, muito boa noite. Boa noite, Fábio. Forte abraço para você e também para os ouvintes CBN. Brinco de Ouro parcialmente vazio, poucos torcedores nesse momento. Eu já falo aqui diretamente do gramado, onde os jogadores
estão na etapa final do processo de aquecimento, aqueles chutes a gol. E o torcedor do Guarani que vem, de repente, espera por um milagre, né? Ou pelo menos dar uma força aí para esse time que tanto sofreu nessa Série B. São 29 rodadas na lanterna. Guarani apenas 31 pontos em 35 jogos. Só a vitória, como você bem disse, tira o time hoje do rebaixamento da Série C. Mas o Bugre vem de 3 derrotas consecutivas e ainda por cima tem 3 jogadores suspensos. Quatro, na verdade, o Matheus Salustiano, Gabriel Bispo, Anderson Leite e Pierre. 4 possíveis titulares suspensos. Com isso, o Alan Al precisa, na zaga, colocar 2 jovens jogadores, o Matheus Mancini e também o Pedro Henrique. Pelo menos as boas notícias, Matheus Bueno e Luan Dias, que eram dúvidas por questões físicas, estão confirmados no time titular. Por outro lado, João Vitor, com uma entorse no tornozelo, está fora. Bruno Mendes, ainda sem plenas condições físicas, fica no banco de reservas. Tá certo, Adriano Almeida trazendo as primeiras informações do Guarani. Esse detalhe chama atenção, né? O Guarani há 29 rodadas na lanterna da competição. Uma vitória hoje ainda mantém o sonho vivo da saída do Z4 da competição e de quebra tira o Guarani da lanterna da competição, que já ultrapassaria o já rebaixado Brusque, chegaria a 34 pontos. O Guarani então tentando lutar ainda nesses últimos momentos de Série B. E por outro lado, como vem o Amazonas, o caçulinha da Série B neste ano, que faz boa campanha, né? Se manteve na Série B do próximo ano. E qual que é a expectativa para essa partida, Adri? Olha, Fábio, como você bem disse, né, o time quando sobe, o grande objetivo é se manter, né, na temporada seguinte. E o Amazonas brilhantemente conseguiu isso com muitas rodadas de antecedência. Hoje o time é o 11º colocado. Nessas últimas 3 rodadas vai apenas cumprir tabela, mas existe sim uma motivação entre os atletas do elenco, que é terminar entre os 10 primeiros desse brasileiro da Série B, o que significaria aí, de uma maneira geral, estar entre os 30 melhores times do Brasil no Campeonato Brasileiro. Hoje, o técnico Rafael Lacerda tem todos os jogadores à disposição. Destaque para o zagueiro Ivan Alvarinho, que já vestiu a camisa do Guarani, e também o atacante Enio Costa, que volta de suspensão. Esse então, o adversário do Guarani, a onça lá de Manaus, o Amazonas, que está debutando na Série B neste ano e está com um bom resultado, se mantendo então na Série B pro ano que vem. No Brinco de Ouro também, mas lá na cabine CBN está o comentarista Gabi Castro. Muito boa noite, Gabi. Estou evitando falar a palavra decisão, porque a gente muitas vezes usou esse termo aqui nas rodadas anteriores. Chegou a hora, o momento derradeiro realmente, né? Aquele último suspiro, tentando fazer o Bugre ainda se manter com esperanças de continuar na Série B. Que jogo fundamental pro Guarani, não é isso, Gabi? Muito boa noite. É isso, boa noite para você, Fábio Chaib, boa noite aos amigos da CBN Campinas que estão nos acompanhando. É hoje, né? É um caminho sem volta. Jogadores, comissão técnica precisam ter em mente que o Guarani entra em campo pressionado. É preciso ter este entendimento, não tem como fugir da realidade. Se perder ou empatar, está matematicamente rebaixado. Eu nem sei se vencendo os 3 jogos a equipe escapa, mas o time precisa fazer a parte, que hoje é vencer. O lado positivo, eu acho que enfrenta uma equipe sem grandes aspirações do campeonato. O Amazonas na 11ª colocação não tem chance de rebaixamento nem de acesso. Então assim, entre enfrentar uma equipe que briga pelo G4 ou sem aspiração, com certeza eu prefiro que está no meio da tabela. Isso quer dizer que vai ser fácil? Provavelmente não. A história diz, né, que times que cumprem tabela jogam sem pressão, mais solto, e isso pode melhorar o rendimento. Ainda assim, eu acho que o Guarani tem uma chance hoje de se manter vivo na competição e precisa saber jogar sob essas circunstâncias. Se perder ou empatar, está rebaixado. Precisa trabalhar este emocional, precisa trabalhar o psicológico e ter a estratégia certeira para hoje sair vencedor nesta noite aqui no estádio Brinco de Ouro, Fabião. É isso que a gente espera, então. A gente vai acompanhar daqui a pouquinho, né, esse jogo. O Guarani podendo, então, manter viva a esperança
de escapar dessa zona tão indesejada, a zona de rebaixamento, onde o Guarani está há 29 rodadas na lanterna da competição. 8 horas 43 minutos, ao lado de Gabi Castro na cabine CBN, já ajeitando a postura ali, já se preparando para narrar esses 90 minutos decisivos do Guarani nesta temporada, está Júlio Nascimento. A esperança de gols da torcida bugrina, a esperança de casinhas para ainda manter vivo esse desejo de saída do Z4 do Guarani. Muito boa noite, Júlio. Júlio Nascimento. Boa noite para você, Fábio Chaib, para todo mundo ligado aqui no Futebol Globo CBN Campinas. Brinco de Ouro da Princesa, recebendo um público muito pequeno, como destacado pela Adriana Almeida, e é compreensível, né? O torcedor do Guarani está machucado, está magoado. Eu acho que o mínimo, como citou o Gabriel Castro agora há pouco, é honrar a camisa e vencer esses 3 jogos. Tentar vencer, né? Porque até vencer 3 jogos seguidos é uma tarefa que o Guarani não conseguiu durante 11 meses de temporada. Então, não é tão simples assim. Mas é o mínimo que esse elenco, que foi montado de maneira bizarra pelo Departamento de Futebol do Guarani, pelo Conselho de Administração, porque eu acho, Fábio e amigos da CBN, que talvez os jogadores não sejam os maiores culpados. O camarada não tem culpa que ele é limitado tecnicamente, que às vezes ele não tem um preparo suficiente para uma situação como essa do Guarani. Ele foi contratado para jogar e muitas vezes não consegue desempenhar, ainda mais sem confiança. Então, são muitos culpados por essa fase do Guarani, mas a gente espera que o mínimo de honra seja executado nessa reta final com vitórias nesses últimos 3 compromissos. E um detalhe, viu, Fábio? Você vai falar daqui a pouco, mas pelo menos temos a confirmação de derby, né? Exatamente. Em 2025. Uma notícia que tá todo mundo aqui, vai pra lá, vai pra cá, todo mundo comentando, o Campeonato Paulista vai ter derby ou não. A rivalidade de Campinas é muito forte, né, Fábio? E a gente sabe que existe um risco muito grande do derby ser disputado na Série C ou nem ser disputado no ano que vem. E agora pelo menos tem esse alento pro futebol de Campinas do Campeonato Paulista, mas isso é muito pouco. Comemorar que teremos derby no ano que vem no Campeonato Paulista é muito pobre para Campinas. Campinas merece mais, as torcidas merecem mais do que os dirigentes que tem atualmente. Até aproveitando essa notícia, a notícia não tem hora, a gente tá falando de Série B nesse jogo tão importante pro Guarani, mas a vida continua, né? E ano que vem teremos Paulistão. Está acontecendo agora lá no Pacaembu o conselho técnico, né? O arbitral do Paulistão do ano que vem. Estão sendo sorteados os grupos, aquele formato já que a gente tem conhecimento de alguns anos já, aqueles 4 grupos de 4, né? Com os times não se enfrentando na primeira fase, do mesmo grupo não se enfrentando na primeira fase, e a Federação Paulista acaba de sortear os grupos. Então você que está com a sua caderneta aí na mão, com a canetinha na mão, se prepare então para que eu vou passar agora os 4 grupos definidos para o Paulistão, que começa no dia 15 de janeiro, isso mesmo, dia 15 de janeiro, e termina em março o Paulistão do ano que vem. O grupo A foi formado pelo Botafogo de Ribeirão, Mirassol, Inter de Limeira e Corinthians. Lembrando que eles não se enfrentam na primeira fase, os times desse grupo enfrentam apenas os concorrentes dos outros grupos, não é isso? Então o grupo B agora com Guarani, olha o Guarani aí, Guarani, Portuguesa, Red Bull Bragantino e Santos. O grupo C tem Noroeste, Água Santa, Novo Horizontino e São Paulo. O grupo D tem o Velo Clube, que há muito tempo não disputava a Série A1 do Paulistão. O grupo D tem Velo Clube, São Bernardo, Ponte Preta e Palmeiras. Portanto, como o Júlio disse há pouco, teremos sim derby no Paulistão do ano que vem na primeira fase. Pois não, Júlio. Dá pra apontar um grupo da morte aí? Não, né? Tá bem equilibrado por baixo, né? Olhando assim, tá bem equilibrado. Vale lembrar, o Bragantino não faz boa campanha na Série A do Brasileiro, mas... Eu fico entre A e B, viu, Fábio? Não sei. Eu fico entre A e B, porque o Mirassol tá numa campanha muito interessante, o Corinthians, claro, é o favorito do grupo. Mas se a Portuguesa virar SAF, com Red Bull Bragantino, Santos motivado vindo pra Série Guarani, A, né? O grupo do Guarani pra mim é o mais difícil olhando agora. Eu tô entre A e B também. Então vamos repassar mais uma vez aqui a pedido de Marcelo Por favor, Fábio Abreu, Chaib, também repassa aqui na mesa de som, pedindo mais informações. Vamos com calma então, os grupos do Campeonato Paulista 2025 acaba de ser sorteado pela Federação Paulista de Futebol lá no Conselho Arbitral. Grupo A, Botafogo de Ribeirão, Mirassol, Inter de Limeira e Corinthians. Tá anotando aí, Marcelão? Grupo B, Guarani, Portuguesa, Red Bull Bragantino e Santos.
Grupo C, Noroeste, Água Santa, Novo Horizontino e São Paulo. Grupo D tem Velo Clube, São Bernardo, Ponte Preta e Palmeiras. Nesse mesmo ano também a Ponte Preta ficou no grupo do Palmeiras, acabou enfrentando o Palmeiras já nas quartas de final. A Ponte Preta, então, mais uma vez no grupo do Palmeiras. Mais uma vez, lembrando que eles não se enfrentam na primeira fase do campeonato. O Paulistão, que começa no dia 15 de janeiro, logo mais, daqui 2 meses, já terá início, então, o Paulistão. 8 horas 48 minutos, um rápido break, daí a gente volta a falar de Série B, que o momento hoje é do Guarani, momentos decisivos, momento derradeiro, hoje a bala de prata pro Guarani, manter vivo o sonho de escapar da zona da degola. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Futebol Globo CBN. Oferecimento Unimed Campinas. Saúde para quem quer crescer. Barbacoa, muito além da carne. Olá, eu sou o Fernando Kawasaki, sou chefe de cozinha e empreendedor. Eu tô aqui para falar que a Unimed Campinas está com uma oferta muito especial. 50% de desconto em 2 mensalidades de planos empresariais, incluindo MEI, a partir de 2 vidas. Aproveite a oportunidade e cuide da sua saúde. Acesse unimedcampinas.com.br e contrate agora. Unimed Campinas. Saúde para quem quer crescer. Consulte condições. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Enquanto a bola não rola. 8 horas e 50 minutos, daqui a pouquinho tem Bugre em campo, Guarani e Amazonas, jogo válido pela 36ª rodada da Série B. Jogo este que a gente tem que ser sincero aqui no microfone CBN, não gostaria de estar falando isso, mas caso o Guarani não obtenha uma vitória logo mais às 9 horas da noite, o Guarani, infelizmente, estará rebaixado matematicamente à Série C do ano que vem. Pedindo a sua participação, participe aqui com a gente pelo 19-99186-9070, fala o que você achou também sobre o Paulistão, sobre esses grupos do Paulistão, qual a expectativa para a partida, a gente manda seu recado aqui no ar, vai ser um prazer. Acionando outra vez, Adriana Almeida no Brinco de Ouro. E o clima por aí, Dri? Como está? O pessoal tá meio desanimado, esperançoso. Como tá a torcida por aí? A pequena torcida ainda que comparece ao Brinco de Ouro nesta noite, Dri? Olha, Fábio, bem silenciosa, pelo menos até o momento. A gente lembra que o tobogã tá fechado. E é muito providencial mesmo, porque, por exemplo, embaixo do tobogã, eu não tenho nem talvez 30% de ocupação naquelas arquibancadas abaixo do tobogã. Na Vitalícia, menos gente ainda. E uma música muito alta aqui, até que predomina em cima de qualquer tipo de barulho de torcedores e tal. Realmente uma torcida muito tímida. Alguns das organizadas por aqui. Mas e os jogadores aí já próximos de entrar em campo agora no momento. Um clima bem triste hoje, viu, Fábio? Eu posso imaginar a situação bem complicada que não foi construída agora, né? Ao longo do campeonato, você disse em destaque, 29 rodadas na lanterna da competição, esse é o preço, tá funilando, tá chegando a hora da verdade e infelizmente o Guarani ainda se encontra na lanterna da competição. Quem também tem situação complicada é o Ituano, outro paulista que deve ter o mesmo destino, infelizmente, Série C à vista para o Ituano está perdendo para o América Mineiro, 48 minutos do segundo tempo lá no Independência. Com esse resultado, o Ituano ainda não cai nesta rodada, mas se mantém na 18ª colocação, 34 pontos ganhos, podendo chegar, caso vença as 2 últimas partidas, a 40 pontos. Teria que torcer contra o CRB e a Ponte Preta também. Mas a hora agora é do Guarani. Eu agora vejo o Guarani entrando em campo junto com o Amazonas. Então eu aciono novamente a Adriana Almeida, que vai trazer a ficha técnica completa do jogo com as escalações da partida.
Futebol, vamos CBN. Guarani. Sempre comigo, em todo campo que eu vou. É o bugre do técnico Alaal, em campo com 1, Pegorari. 2, Heitor. 3, Matheus Mancini. 30, Pedro Henrique. 17, Jefferson. 21, Lucas Araújo. 18, Matheus Bueno. 10, Luan Dias. 8, Marlon. 39, Lohan. E 99, Caio Dantas. Repeteco Alviverde, 1, Pegorari. 2, Heitor. 3, Mancini. 30, Pedro Henrique. 17, Jefferson. 21, Lucas Araújo. 18, Matheus Bueno. 10, Luan. 8, Marlon. 39, Lohan. E 99, Caio Dantas. No banco, 89, Vladimir. 29, Ian. Meia dúzia, Emerson. 27, Vinícius Cauê. 12, Lucas Adel. 23, Douglas Bacelar. 14, Vinícius Iuge. 11, Estevão. 7, Marcelinho. 77, Marlon Maranhão. E 9 para Bruno Mendes. Amazonas. Amazonas é o mais forte de Gravio. És a força e o orgulho do Brasil. O técnico Rafael Lacerda manda o Amazonas a campo com 1, Fabian Volpe. 2, Ezequiel. 4, Miranda. 14, Alvarinho. E 21, Renan Castro. 7, Johnny Uchuari. 17, Xavier. 20, Luiz Felipe. 10, Rafael Tavares. 22, Enio. E 99, Sassá. Repeteco do Amazonas, 1, Fabião. 2, Ezequiel. 4, Miranda. 14, Alvarinho. 21, Renan. 7, Johnny. 17, Xavier. 20, Luiz Felipe. 10, Rafael Tavares. 22, Enio. E 99, Sassá. No banco, 12, Marcão. 3, Wellington Nascimento. Meia dúzia, Fabiano. 8, Diego Torres. 9, Cocote. 15, Souza. 19, William Barbio. E 31, Gustavo Hermel. A arbitragem do jogo. Vem lá das Minas Gerais. André Luiz Schettino Policarpo Bento é o dono do apito. Seus assistentes, Ricardo Júnior de Souza e Leonardo Henrique Pereira. No VAR, Silvia Regina de Oliveira. O comentário do jogo. Gabi, é com você aí. Hoje não importa nada de tática, de técnica, é mais na garra, no coração, para manter o Guarani ainda vivo nesta busca desenfreada pela saída do Z4 da competição, não é isso, Gabi? É o jogo da sobrevida, né, Fábio Chaib? Vai ter que ultrapassar os desfalques. Hoje não tem Matheus Salustiano, não tem Gabriel Bispo, não tem Anderson Leite, não tem João Vitor. Então você tem desfalque na zaga, tem desfalque no meio-campo, tem desfalque no ataque. E aí você chega para uma partida que é muito importante, com uma dupla de zaga. O Matheus Mancini fez um jogo até aqui e a dupla dele, o Pedro Henrique, fez 2 jogos. Essa é a dupla de zaga do Guarani para o jogo importante do ano. Somando os 2 zagueiros, tem 3 jogos. Então, assim, mostra o problema que o Guarani teve no ano, de elenco, problema técnico durante boa parte da Série B. O ataque hoje tem o Caio Dantas, que briga pela artilharia da Série B, mas do lado dele tem o Lohan, que tem 8 jogos e não tem nenhum gol. É um outro problema também. Então eu acho que é um Guarani que vai precisar guerrear mais. Ele vai ter que demonstrar que quer a vitória mais que o adversário. O objetivo maior aqui hoje é do Guarani. O Amazonas ele já está garantido na Série B do ano que vem. E o Guarani vai ter que lutar muito e torcer muito também. Não é só fazer a parte dele. Hoje ele vai ter que fazer, vai ter que vencer o Amazonas, vai ter que demonstrar para o adversário que ele quer mais a vitória do que a equipe amazonense. Então, assim, eu acho que é um Guarani que precisa trabalhar muito bem o psicológico, ter uma estratégia, porque ele já entra em campo rebaixado, o empate já rebaixa o Guarani, então ele vai ter que lidar com este fato, que ele vai ter que balançar as redes, que o ataque vai ter que trabalhar hoje. Só que isso não pode ser de uma forma desenfreada. Ele não vai poder atacar o Amazonas de qualquer maneira. Porque senão, do outro lado, o experiente Sassá e o rápido Enio balança as redes. O Amazonas com certeza veio para Campinas tranquilo, calmo, já na Série B do ano que vem, mas querendo a vitória. Isso é óbvio, eles são profissionais. Eles querem terminar entre os 10 primeiros. Para eles seria um fantástico isso. Se sobe da Série B da Série C para a Série B e já fica entre os 10 primeiros.
É bom para patrocinador, é bom para os atletas que valoriza, bom para a comissão técnica, para a diretoria. Então, sem dúvida, o Amazonas vem para Campinas para complicar. Cabe ao Guarani fazer a parte dele. É atacar, é fazer a pressão, mas tem que tomar muito cuidado com esse sistema defensivo. Matheus Mancini, 1 jogo, Pedro Henrique, 2 jogos. Tem o Jefferson na lateral esquerda, que a gente sabe que tem os problemas. E tem o Heitor que gosta de atacar, mas precisa tomar cuidado também com bola nas costas. Então, assim, eu acho que o Guarani tem muitos problemas defensivamente. Não tem o seu primeiro volante, que é o Gabriel Bispo. O reserva dele imediato é o Anderson Leite, também não joga hoje. Então, eu acho que é um Guarani que vai ter que ser muito precavido para não tomar gol, porque senão é desastre na certa. Só que ele tem que balançar as redes. Então, ele tem preocupação em todos os setores e vai ter que lidar com esse fator da noite de hoje. Precisa vencer Fábio Scheibe. E a partida já vai começar. É isso que a gente acompanha então agora na narração de Júlio Nascimento, que vai trazer as emoções desses 45 minutos iniciais. É com você, Júlio. Boa transmissão. Júlio Nascimento. Fábio Scheibe comandando para você enquanto a bola não rola, o pré-jogo aqui com o Central da Bola, todas as informações do futebol brasileiro e principalmente tudo que envolve a Série B do Campeonato Brasileiro. A torcida agora há pouco aplaudiu aqui. O telão do Brinco mostrava o resultado da vitória do América contra o Ituano, resultado comemorado pelos torcedores que se fazem presente no Brinco de Ouro da Princesa. Vai começar a última cartada do Guarani pela permanência. Precisa vencer para não ser rebaixado à Série C do Campeonato Brasileiro. Nenhum outro resultado interessa a não ser a vitória. Somente os 3 pontos salvam o Guarani do descenso depois de 11 anos sem quedas em sua história. O Guarani luta pela permanência na Série B, onde está desde 2017. Flertou com o rebaixamento em alguns momentos, sempre conseguiu escapar. Raras vezes flertou também com acesso, como em 2021 e 2023, em parte do campeonato, mas de longe, essa é a pior participação na Série B da história do Guarani. Apita o árbitro. Toca na bola, o Guarani começa o jogo no Brinco de Ouro. Guarani, Amazonas. Júlio Nascimento. Rasgando emoções aqui no microfone da CBN. Futebol, vamos CBN. Eu vou ser sincero aqui que eu só segui o baile, viu, Gabriel Castro? Porque valeu, mas não valeu, viu? Eu só vou fazer um comentário. Ai, Lohan, já saiu antes do árbitro apitar. O árbitro foi obrigado a voltar ao início do jogo, mas já temos bola rolando no Brinco de Ouro. Primeira posse de bola é pro time do Amazonas. Sai jogando Renan Castro, tenta levantar a bola para o campo de ataque na cobertura do Caio Dantas. Melhor para o jogador do Amazonas, que vai sair jogando com tranquilidade pelo campo de defesa. E durante a transmissão, você vai ouvir o som ambiente aqui do Brinco de Ouro, o sonsaço de Naldo Araújo e Marcelo Abreu, para te trazer para dentro do estádio. A atmosfera do jogo é decisão para o Guarani. Saída de bola agora para a lateral do campo, tentou o Renan Castro o levantamento. A bola se perde em lateral, arremesso marcado para o Guarani. Heitor para Lucas Araújo, abertura para Heitor. Heitor tenta sair jogando, perde a bola volta na ponta esquerda do comando de ataque. É para a chegada do Sassá. Sassá enfiou na ponta esquerda para Johnny, tentou o levantamento para o campo de ataque. Vem a defesa do Guarani para fazer o corte. A bola volta com Lucas Araújo para Luan Dias, foi puxada. A primeira falta está marcada, é a favor do Guarani. Luan Dias foi puxado, Adriano Almeida. Ele tentou sair em velocidade, mas aí logo o jogador do Amazonas já parou para que o Guarani organizasse com calma essa jogada. Falta marcada, o Bugre tenta subir. Guarani sai jogando pela ponta esquerda do campo de defesa. Jefferson faz o domínio de bola, devolveu ao Matheus Bueno. Matheus Bueno levanta a cabeça, devolve a bola pelo sistema de defesa para Matheus Mancini. Matheus Mancini recuando a Pegorari. Pegorari levanta a cabeça, procura opção. Matheus Bueno se apresenta pela metade do campo. É para campo de ataque, o lançamento para Mylon Douglas. Mylon de primeira empurrou para Lohan para Caio Dantas. Caio Dantas a Luan Dias. Ele gira para cima do primeiro, entrega a bola pela ponta direita para Heitor. Heitor levanta a cabeça, Luan Dias pede, demora-se um pouco para fazer o passe. Ele prefere a jogada de segurança, é para Lucas Araújo, para Pedro Henrique, para Heitor. Uma bomba para o Heitor que não consegue, domina a bola, volta de graça para a equipe do Amazonas. Vai sair jogando pelo sistema de defesa. São os primeiros movimentos para você na Série B do Campeonato Brasileiro. É a 36ª rodada da Série B. O Guarani precisa vencer. Não há outro resultado senão a vitória que interessa ao Guarani hoje pela permanência no Campeonato Brasileiro. Ô, Júlio. Pois não, Gabriel Castro? E como tem acontecido nas últimas rodadas, o Lohan é mais o centroavante, é o jogador mais avançado, e o Caio Dantas, ele vem ajudar aqui. Então ele vem construir a jogada junto com o Luan Dias, que cai um pouquinho mais pro lado direito. A gente sabe que é bastante participativo o Caio Dantas.
Sai jogando o time do Amazonas pelo campo de defesa, abertura de bola para Alvarinho, ex-jogador do Guarani. Alvarinho entrega a Miranda, Miranda pela ponta direita, vai-se embora. Ele escapa pelo campo de defesa, tem aberto pela ponta direita, Ezequiel prefere toque por dentro. Ele vem num 2 com Luiz Felipe, a devolução vem pro campo de defesa para Miranda, Miranda vai tentar atravessar pro outro lado, é para Johnny, colocou no chão. Vem o camisa 7 do Amazonas, bagunçando a marcação. Escapa do Luan Dias, entregou no meio, prefere a jogada de segurança. Solta a bola para Rafael Tavares, inverteu, soltou para Renan, anteprimeira, abriu, soltou para Guilherme Xavier, para Tavares, Tavares tentou levantamento para o campo de ataque, a bola bate na marcação do Guarani, volta para o time do Amazonas. Rafael Tavares domina pela ponta esquerda, tentou levantamento para Sassá, aquele mesmo, ex-Cruzeiro, ex-Botafogo, hoje jogando no time do Amazonas, mas antes do Sassá chegou a defesa do Guarani, Pedro Henrique, ao lado do Heitor, manda a bola para a lateral, arremesso está marcado, é a favor da equipe do Amazonas pelo campo de ataque. Vem Amazonas, Rafael Tavares, tenta o levantamento pela ponta esquerda, vem a defesa do Guarani com Pedro Henrique recua, Pegorari levanta a bola para o campo de ataque, afasta o perigo, tira dali. E na sequência, a falta marcada para cima do Luan Dias, aliás do Lohan. Tá parado o jogo, mais uma falta para o Guarani, Adriano Almeida. Mas o Guarani tem dificuldade de sair com essa bola de trás e aí sofre a falta, olha só. O meio-campo não consegue jogar e o Caio Dantas voltando. São 4 minutos do primeiro tempo, vem pro campo de ataque o Guarani, Luan Dias arrancou pela perna esquerda, bateu pro gol, bateu pra fora, a bola desviada, vai embora. Escanteio pro Guarani bater. Adriano Almeida. Uma boa arrancada agora do Luan Dias, né? Engatou uma quinta marcha, conseguiu se livrar da marcação. A bola ia para o gol e aí bateu na cabeça do Ezequiel, desviando a trajetória. Escanteio, o Heitor é que se prepara para a cobrança. Vem para a cobrança do escanteio pela ponta direita, abdicou de fazer a cobrança, entregou a responsabilidade para Luan Dias, o camisa 10. Um dos poucos jogadores durante o aquecimento preservados das críticas e vaias das torcidas, da torcida do Guarani. Diferente do Pegorari, que foi o principal alvo. Luan Dias levantou na boca do gol, desvio para a grande área, tá viva, sai do gol para fazer a defesa, fica com ela o Fabian Volpe. Segura firme, a bola vai voltar para o time do Amazonas, série jogando pelo campo de defesa. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN. São 5 minutos no primeiro tempo no Brinco de Ouro, segue Guarani 0 pro Guarani. Amazonas também 0. Fábio Chaib. Central da bola. Há pouco terminou lá no Independência, o América Mineiro fez 3-2 no Ituano. Ituano na zona de rebaixamento, ainda lutando para tentar escapar. Uma situação bem complicada do Galo de Itu. Futebol Globo CBN. Pode ligar que aqui tem jogo, tem muito futebol para você. O jogo tá parado, falta marcada para o time do Guarani pelo campo de defesa, vem para a cobrança com Jefferson. O Jefferson pede ali a aproximação do Lucas Araújo. Lucas Araújo se aproxima agora sim. O Jefferson ameaçou fazer o passe, preferiu voltar lá atrás. É pro Pedro Henrique que tá sozinho pelo campo de defesa. Ele vem carregando o zagueiro do Guarani, tem aberto pela ponta direita o Heitor, do outro lado tem o Matheus Bueno, prefere toque na metade do campo para Matheus Bueno. Ele domina na roda gigante do meio campo, faz a abertura de bola pela ponta direita para Heitor. Heitor vem num 2, a devolução vem com o Matheus Bueno, hoje ostentando a faixa de capitão. Matheus Bueno entrega pelo campo de defesa para Pedro Henrique, ex-zagueiro do Internacional de Porto Alegre. Pedro Henrique dominou, vem num 2 com o Matheus Mancini. Pedro Henrique faz a devolução lá pro campo de ataque, procura ali a opção, o toque lá atrás para Matheus Mancini. Matheus Mancini gira a bola até o lado esquerdo para Jefferson. Jefferson por dentro, no pivô para Caio Dantas, que veio armar o jogo lá pelo campo de defesa. Caio Dantas prefere o toque, recuando, entregando a Matheus Mancini. Matheus Mancini trabalha com a perna esquerda, agora sim faz o giro para o outro lado para Jefferson. Jefferson na lateral do campo, bem marcado, entregou na metade do campo para Matheus Bueno, entregou mal Matheus Bueno. Pedro Henrique foi obrigado a fazer a falta. Lance muito feio do Pedro Henrique com o Johnny, atacante da equipe do Amazonas. Que lance feio, e o Matheus Bueno imediatamente pediu desculpa por Pedro Henrique, né, Adriano Almeida? É, porque foi uma recuada na fogueira, né? Agora no momento o departamento médico do Guarani, também do Amazonas em campo, porque o Johnny e o Pedro Henrique estão caídos e com muito aspecto de que estão sentindo muitas dores. A bola veio na fogueira para o Pedro Henrique e o Johnny ia tomar essa bola e sair em velocidade na cara do Pegorari. E aí foi canela com canela. Eu confesso que aqui a distância que eu tô, eu não consegui identificar uma falta feia do Pedro Henrique ou se foi aquele choque acidental. Vocês aí talvez até estejam em melhor posição. E aí, Gabi Castro,
Assim, aparentemente, o jogador do Amazonas levou a pior, né? Do que até o Pedro Henrique tá se levantando agora, o Johnny Schwartz ainda não. Falta para Amazonas. Chegou atrasado o Pedro Henrique, bola na fogueira do Matheus Bueno. É aquela inversão de jogo, rasteiro, fraco, que não precisa fazer num jogo como hoje. É fazer o simples, como o Guarani estava fazendo. Em 2 oportunidades, os 10 jogadores de linha do Guarani estavam no campo de defesa, e isso mostra uma consciência defensiva. E aí, nesse toque de bola errado do Matheus Bueno, chegou primeiro o jogador do Amazonas e depois, na minha opinião, comete a falta o zagueiro do Guarani. O árbitro, ele não marcou falta, ele só paralisou ali para poder fazer o atendimento. Ele também não entendeu o lance, então ele deu aquela miguezinha. Ele fez um sinal ali com as 2 mãos pedindo calma, mas ele não marcou a falta num primeiro momento. Futebol Globo CBN Campinas, pode ligar, porque aqui tem jogo. Unimed Campinas, planos PJ com 50% de desconto em 2 mensalidades. Contrate agora. Muito bem, o jogo será reiniciado, né, Adriano Almeida? Tá tudo bem com o Pedro Henrique de um lado, Johnny Schwartz está de outro e tá tudo bem com os jogadores, né? E o árbitro realmente não marcou falta, só bola ao chão, o Guarani é quem sai. É que foi a pancada, o barulho da pancada do encontrão foi tão forte que a gente de fone aqui ouviu na cabine. Mas os jogadores estão bem. Matheus Mancini domina para o time do Guarani pelo campo de defesa, faz a abertura de bola para Pedro Henrique, devolveu para Matheus Mancini, colocou na fogueira para o Pegorari, que dá um bicão na bola, manda lá para frente. Lohan vem no pivô, consegue o passe, é para Caio Dantas, adiantou Caio Dantas, Lohan passou do outro lado, Caio Dantas viu, lançou para Lohan, tá na grande área, perdeu tempo de bola, preferiu o passe atrás, é para Jefferson, Jefferson faz a devolução para Lohan pela ponta esquerda, vai tentar a jogada pelo lado esquerdo do campo, não é a jogada dele característica, ele gosta da área, foi obrigado a voltar lá atrás, recomeça com o time do Guarani, entrega a bola para Matheus Bueno, num 2, com Jefferson e também o jogador Pedro Henrique, ele entrega a bola na metade do campo, mais uma vez para Lucas Araújo, para Heitor, para Lucas Araújo, dominou, levantou a cabeça, Heitor passou pela ponta direita, Lucas Araújo não teve confiança, preferiu toque no meio para Caio Dantas girou, soltou na ponta esquerda, foi pro solo, Mylon Douglas não consegue dar sequência no lance, a bola fica de graça pro time do Amazonas, sair jogando, mas sai jogando errado, a bola fica pro time do Guarani, para Luan Dias, que jogo feio, Luan Dias dominou, foi puxado, falta nele. Falta marcada para cima do Luan Dias, é falta para o Guarani, Adriano Almeida. A falta foi do Xavier agora, o Luan fez a proteção com o corpo da bola e aí o Xavier veio no puxão. Luan Dias dá toda a pinta de que vai levantar essa bola para a área. Falta marcada para o Guarani fazer a cobrança, Luan Dias pertinho dele também dando conselhos, dicas. O Heitor, Luan Dias é canhoto, Heitor é destro. São 2 jogadores formando a barreira do time do Amazonas. Neste momento do goleiro Volpe. Arbitragem ali dando as instruções. Já faz também a marcação para que a barreira não se adiante. Que nunca adianta também. E agora sim a falta será autorizada para o Luan Dias ou para o Heitor. Todo o time do Guarani, com exceção do Pegorari, no campo de ataque. Lá vem Luan Dias, cavou na grande área, vem de cabeça para fazer o corte, Alvarinho tira dali. A bola volta pelo campo de defesa do time do Guarani com o Matheus Bueno. Matheus Bueno coloca na ponta direita para Heitor. Heitor matou no peito, procura opção, entregou para Lucas Araújo. Lucas Araújo para Heitor. Heitor na ponta direita para Marlon Douglas, para Heitor, para Marlon para Luan. Deixou passar para Lucas Araújo, que recebeu. Pode fazer a jogada do pivô com o Lohan, preferiu o toque atrás. É para chegar do Matheus Bueno girou, soltou na ponta esquerda para Jefferson, pintou o cruzamento da grande área, o toque, a bola vai embora, a linha de fundo. O Caio Dantas não conseguiu finalizar do jeito que ele queria, mas um desvio ajudou no meio do caminho. Escanteio para o Guarani, Adriano Almeida. O cruzamento veio do lado esquerdo. O Caio Dantas não conseguiu tocar nessa bola, mas 2 jogadores do Amazonas tocaram ali. Parecia um pebolim, sabe, Júlio? Para sorte do goleiro, essa bola saiu em escanteio. Luan Dias é quem vai para a cobrança. É escanteio marcado para o Guarani fazer a cobrança pela ponta direita do campo de ataque. Luan Dias autorizado. Levantou na boca do gol, desvio de cabeça. A bola está viva, afasta a marcação, tira dali. Rebote do Alviverde. Volta a bola para o Guarani com o Matheus Bueno. Matheus Bueno entregou pela ponta esquerda para Jefferson, mas o jogo está parado porque tem choque de cabeça na grande área. Na verdade, o Sassá e o Lohan se estranharam. Não foi choque de cabeça, não. Foi apenas um estranhamento após a cobrança de escanteio. Aí eles ficaram caídos. O Guarani queria vir para o ataque logo. E aí a reclamação do Amazonas é que tinham 2 jogadores caídos. Mas foi só
um princípio de confusão, o Guarani é quem vai voltar com a posse de bola. Delay errado do árbitro, né? Porque ele demorou uma barbaridade. Quando ele parou o jogo, os dois jogadores já estavam de pé. Então, interrompeu o ataque do Guarani. Mas o jogo não tá difícil pro Bugre, não, tá? O Amazonas erra uma barbaridade, tá mostrando uma insegurança. Então, o Guarani, com calma, colocando bola no chão, tem chance, sim, de marcar logo este primeiro gol. São 12 minutos do primeiro tempo, vem pro campo de ataque o time do Guarani com Pedro Henrique. Pedro Henrique lançou pela ponta direita, foi desarmada, a bola volta de graça para Matheus Bueno. Matheus Bueno dominou, trabalhou com o Caio Dantas. Caio Dantas sentou, toque na ponta esquerda, toque foi errado. A bola volta de graça pro time do Amazonas, ele jogando pelo campo de defesa, vem com Ezequiel pela ponta direita. Ezequiel tentou adiantar para Tavares, Tavares foi desarmado pelo Matheus Bueno, recuou para Pegorar. Essa bola tá perigosa, hein, Matheus Bueno? Tá perigosa demais essa bola aí. Toda hora recuando. O time da Amazonas tá só esperando a oportunidade. O tempo passa, meu cronômetro marca. Você confere na CBN. São 13 minutos do primeiro tempo. 13 jogados no Brinco de Ouro. Segue. Guarani 0. Amazonas Também 0. Central da Bola. Daqui a pouquinho tem início o último jogo da 36ª rodada da Série B. Às 9h30 da noite no Santa Cruz tem Botafogo e Ceará. Esse duelo pode mexer com a parte de cima e com a parte de baixo. Uma vitória do Ceará o coloca no G4. Uma vitória do Botafogo tira todas as possibilidades de rebaixamento do Pantera. Futebol Globo CBN. Pode ligar que aqui tem jogo, tem muito futebol pra você. 14 minutos do primeiro tempo, Gabriel Castro já deu caminho, né? Não tá difícil pro Guarani. Até porque o Amazonas, né, Gabi? Além da limitação, o time tá cumprindo tabela, né? Tá muito tranquilo na partida, só que ao mesmo tempo erra bastante. Então a tranquilidade deixa os jogadores até um pouco desconcentrados. Então o Guarani precisa ter a calma, ter a paciência. O Lua Dias já deu uma finalização interessante, já conseguiu escanteio. Um outro erro do Amazonas já gerou um escanteio pro Guarani. Então é isso, é intensificar. É o que eu falei no começo, ele tem que guerrear, ele tem que querer mais que o seu adversário para poder balançar as redes. A torcida entendeu e veio junto com o Guarani. A torcida do Guarani apoiando, incentivando o time que tem que vencer. E vem Guarani pro campo de ataque. Luan Dias arrancou pra cima do primeiro, forte no segundo, é falta nele. E vem aí cartão amarelo. Luan Dias é bom jogador, hein? Fez, enquanto esteve saudável, um bom campeonato, mas deve voltar para Água Santa. Falta pro Guarani, Adriano Almeida. Falta aqui, rendeu o cartão amarelo para o jogador do Amazonas. É o Renan Castro. Não, na verdade é o camisa 20 do Amazonas. Quem leva cartão amarelo agora, o Luiz Felipe. O Guarani, uma falta pelo lado direito. Falta marcada para o Guarani, a torcida vem junto. Incentiva, a torcida do Guarani entende um momento positivo. O Guarani precisa do gol. Enquanto houver matemática, é tentar. Essa é a proposta, a filosofia do Guarani. Tem que fazer o gol, Bugre. Falta marcada pela ponta direita, Luan Dias autorizado ao lado dele, o Heitor na bola também. Vai levantar a bola na grande área, autorizado. Vem pra falta o Guarani, Luan Dias levantou na boca do gol, espalma o goleiro, dá um tapa, tira dali Volpe. Essa bola vem com todo o veneno do mundo. Um desvio no meio do caminho, poderia ser fatal, fez a defesa do goleiro do Amazonas, Adriano Almeida. E seria gol contra, viu, do Xavier, que desviou essa bola de cabeça. O goleirão do Amazonas salvou a melhor chance do jogo até agora. Caio Dantas lançado pela ponta esquerda, vem Miranda para fazer o corte, manda a bola para a lateral. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN. Chegamos a 16 minutos do primeiro tempo, 16 jogadas da primeira etapa no Brinco de Ouro, segue. Guarani 0. Amazonas Também 0. Central da Bola. Amanhã, jogo único da Série A no Maracanã é o reencontro dos finalistas da Copa do Brasil. Flamengo recebendo o Atlético Mineiro às 8 da noite, sem Gabigol. Pode ligar que aqui tem jogo, tem muito futebol pra você. 16h30, jogo parado, mais uma falta marcada. A posse de bola é para o time do Amazonas pelo campo de defesa. Miranda domina pela ponta, vai tentando sair, jogando pelo campo de ataque, solta a bola pela metade do campo para Luiz Felipe, vem no 2 com Ezequiel, Luiz Felipe dominou com liberdade, entregou para Tavares, Tavares sai jogando errado, a bola volta de graça para o Guarani, é para Luan Dias, passou Heitor na ponta direita, Luan Dias foi para o outro lado, o Matheus Bueno tá pertinho dele, recebeu, Matheus Bueno, adiantou, soltou para Lucas Araújo, escapou do primeiro, não foge do segundo, a bola tá viva lá para o campo de ataque, Luan Dias, opa!
Pediu a falta, a arbitragem manda seguir. A bola fica de graça, é pro time do Amazonas que vem no contra-ataque. Abertura de bola para Luiz Felipe. Solta a bola para Rafael Tavares. Ele espera a passagem de algum companheiro. Do outro lado, entregou para Johnny. Johnny Ochoari puxou para a linha de fundo contra a marcação. No primeiro, cruzou para Sassá. Afasta a defesa do Guarani. Tira Jefferson. Tira dali de qualquer jeito. Lohan vem pro rebote, é pro Guarani. Ele domina contra a marcação de um jogador que é o Alvarinho, que comete a falta. O jogo tá parado. E o árbitro vai ali conferir a situação do Luan Dias, que lá no lance anterior, no ataque do Guarani, ficou reclamando de um pisão, né, Adri? É, pé esquerdo agora, com muita dor o Luan Dias, ele reclamou de uma falta. Eu não achei falta e o árbitro estava muito em cima do lance ali, numa disputa de bola com o jogador do Amazonas. Aquele pé de ferro, sabe, Júlio? E aí o Luan levou a pior. Tá com bastante dor no pé esquerdo. A gente lembra que o Luan hoje era dúvida para o jogo, passou a semana aí em recuperação física, fazendo um tratamento à parte para poder vir para o jogo hoje. E aí agora o Guarani retoma a partida. Também vi como um acidente de trabalho e é jogo para o Luan Dias, tá? Tá muito claro que a armação, os principais jogados, o jogador que tá mais querendo é o Luan Dias. Então quando o jogador tá nesta noite, é bola para ele, é no camisa 10. E vem Guarani para o campo de ataque, Pedro Henrique domina, soltou mal, Pedro Henrique para Johnny, conserta, Lucas Araújo, mais um erro de passe do time do Guarani pelo campo de defesa. Lucas Araújo domina pela ponta direita, faz a revolução com Pedro Henrique. Pedro Henrique domina, com calma, entregou para Matheus Mancini, Matheus Mancini recuou mal para Pegorari, que conserta, entrega para Pedro Henrique pela ponta direita, cercado pela marcação, ele faz o passe para Matheus Bueno, que sai jogando com tranquilidade, encontra Luan Dias na metade do campo, livre de marcação, Luan Dias que tapa na bola, vai buscar a jogada com Marlon Douglas, chegou, grande lançamento do Luan Dias para Marlon fez a finta, puxou pro pé direito, Lucas Araújo passou, pediu, recebeu, Lucas Araújo bateu pro gol, pega a Volpi. Mas na origem do lance, um lançamento perfeito do Luan Dias pro Marlon, hein, Adriano Almeida? Foi uma boa jogada, trabalhada pelo ataque do Guarani. O problema é que a finalização do Lucas Araújo foi muito fraca, né? Da entrada da área, ele tinha boas condições, acabou chutando fraco, mas o Guarani chega mais que o Amazonas. Futebol Globo, CBN Campinas, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Sai jogando o time do Amazonas pelo campo de defesa, abertura de bola para Miranda, Miranda movimenta para Alvarinho, ex-jogador do Guarani. Alvarinho defendeu o Guarani por 2 temporadas, hoje veste as cores da equipe manauara. A bola volta para o time do Amazonas, lançamento para Johnny, mas o jogo de corpo não foi válido, segundo a arbitragem, que está parando, marcando falta de ataque do time do Amazonas, a bola volta para o Guarani. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN. São 20 minutos e 30 do primeiro tempo no Brinco de Ouro, segue Guarani 0, Amazonas também 0, Fábio Scheibe. Central da bola. Teremos derby no Paulistão do ano que vem. Há pouco a Federação Paulista sorteou os grupos do Paulistão. O Guarani está no grupo B, junto com Santos, Bragantino e Portuguesa. Já a Ponte está no grupo D, junto com Palmeiras, São Bernardo e Velo Clube. Liga, que aqui tem muito futebol pra você. A Série B do Campeonato Brasileiro, todas as emoções de Guarani e Amazonas. Por enquanto, tudo igual, 0-0. A bola volta pro campo de ataque da Amazonas. Lançamento pra Sassá contra Matheus Mancini, que de cabeça empurra a bola pra escanteio. Jogou sério agora Mancini. Escanteio marcado pro time do Amazonas, Adriano Almeida. Não quis dar nenhum tipo de chance pro Sassá, né? Que é um atacante muito experiente, que sabe fazer gol. E aí colocou apenas com um toquinho de cabeça para escanteio. É o Johnny quem vai para a cobrança, tudo indica, é ele quem vai ajeitando a bola por ali. Número 7 do time do Amazonas, Johnny, vem para a cobrança do escanteio, pertinho dele o Renan Castro, que é o lateral esquerdo. Renan recebeu, entregou atrás, soltou essa bola na velocidade para o time do Amazonas, tentou ali o Enio. Acabou se atrapalhando com a bola, ela se perde em linha de fundo, apenas o tiro de meta está marcado para a equipe do Guarani, saindo jogando pelo campo de defesa. Vai sair jogando com Pegorari. Guarani precisa necessariamente de uma vitória hoje para não ser rebaixado à Série C do Campeonato Brasileiro. Pegorari levanta a bola lá para o campo de ataque, chega Navarinho, que tentou com o peito o domínio, a bola escapou dele, desistiu da jogada, cedeu de graça. Um lateral para o time do Guarani fazer a cobrança pela ponta direita.
Heitor, movimenta, entrega a bola lá atrás com Pedro Henrique dominou, girou essa bola por dentro, vai tentar o lançamento lá para o campo de ataque, encontrou Luan Dias tentou o domínio, escapou de 3 jogadores, grande finta, Luan Dias pintou o gol, bateu, espalma, Volpe! Ia ser um senhor golaço, Caio Dantas aplaude ali, acima da cabeça, fazendo referência à jogada do Luan Dias que ganha o escanteio, Adriano Almeida. Sabe quando a bola cola nos pés do jogador e ele vai passando e ela não sai de jeito nenhum? Foi mais ou menos o que aconteceu com o Luan Dias. A bola colou e ele conseguiu passar por 3, quase 4. Depois um chute colocado, o goleirão salvou, escanteio para o Bugre. Escanteio marcado para o time do Guarani, vai pintar a bola na grande área, a arbitragem parou o jogo, vai conversar com alguém na área. Será que é o Sassá que está na confusão? É um novo jogador ali que está na muvuca. Agora sim, vai autorizar o árbitro. Vem escanteio para o Guarani. Bola na ponta esquerda, pintou levantamento, na boca do gol, afasta, Volpe de soco, tira. A bola volta para o time do Operário, do time do Amazonas, que tenta sair jogando pela ponta esquerda com Johnny. Johnny escapa na marcação do Marlon Douglas, que ainda persiste. Marlon Douglas vem na caça, o Johnny foi para lá, foi para cá, Marlon Douglas não achou nada. Ele foi obrigado a voltar com o Renan Castro, atrasou perigosamente para o Alvarinho, que dá um tapa na bola, tira dali. Sassá divide com Pedro Henrique fica procurando a bola, ela volta lá atrás. É com o Matheus Mancini, que coloca a bola no campo de ataque, a bola chega no Lohan, ajeitou na ponta direita para Marlon Douglas, trabalhou com o pé direito, levantou na boca do gol para Caio Dantas, que não consegue cabecear, afasta a defesa, atira com Miranda. Fez tudo certo agora o Marlon Douglas, o Caio Dantas errou o tempo de bola, mas ganha o escanteio, Adriano Almeida. O Caio até pulou, mas por muito pouco ele não alcançou, né? E aí atrás dele estava o Miranda, até meio assustado, colocou de qualquer jeito para escanteio. O Bugre cresce, é superior, só tá faltando gol. Tá na hora do gol, Guarani. 24 minutos. Já marca o relógio no primeiro tempo. Guarani precisa do gol. Luan Dias vem o camisa 10 alviverde para a cobrança do escanteio. Levantou direto nas mãos do goleiro Fabian Volpe. Vem para fazer a fácil defesa e fica com ela. Sai jogando Fabian Volpe pela ponta direita do campo de defesa, entrega a bola com Ezequiel. Enio tá pedindo lá pelo campo de ataque, lado direito. Ele prefere toque a Miranda domina de primeira, entrega na metade do campo para Guilherme Xavier. Johnny do outro lado tá sozinho, ele prefere toque curto para Rafael Tavares. Entregou, devolveu para Luiz Felipe, faz o toque de bola para Guilherme Xavier, que tem a passagem do Renan Castro contra a marcação ali do Luan Dias. Ele prefere voltar com Guilherme Xavier com Duis contra a marcação do Caio Dantas, que faz a sombra. Ele prefere recuar para o Alvarinho coloca a bola Miranda pela ponta direita, pelo campo de defesa, vai tentar sair jogando, ainda ele, Miranda domina, tem Enio pela ponta direita, tem Ezequiel lá na frente, ele consegue o passe para Tavares volta para Luiz Felipe, que gira a bola para Guilherme Xavier, já viu do outro lado o Renan Castro passando sozinho, recebeu o lateral esquerdo do time da Amazonas, Renan Castro dominou, escapou na marcação do primeiro, devolveu para Guilherme Xavier, Guilherme para Enio, vem num 2 para o time da Amazonas contra a marcação do Luan Dias, o Amazonas cresce, vem por dentro, soltou na tabela, 2 do Enio, conseguiu, deu certo com o Castro, entregou, soltou para Tavares, levantou na boca do gol para Johnny, para Enio, afasta a defesa parcialmente, a bola vai voltar ainda para Sassá contra a marcação do Mancini, afasta, tira a marcação, completa na sequência, a bola volta para o time do Amazonas, volta recuando com Castro entregou pela ponta esquerda para a chegada do Alvarinho para Castro, dividiu, Luan Dias foi pro solo, a arbitragem deu sequência, a posse de bola é pro Guarani, contra-ataque do Bugre, Lucas Araújo entregou para Dantas, ajeitou para Luan Dias na ponta direita para Heitor, levantou na boca do gol, pintou o gol, afasta a marcação, na sequência marca a falta. O gol não sai, Adriano Almeida. Júlio, impressionante. Agora na afobação, na ânsia de chegar nessa bola, o Lohan fez falta em cima do Miranda depois do cruzamento. Guarani tá conseguindo triangular, tocar, fazer ultrapassagens. É o gol, Júlio, é o gol que chega naquele momento de decisão, parece que fica mais difícil. E, Júlio, como o Luan Dias está numa noite inspirada, dribla 3, finaliza, cobra escanteio, os jogadores do Guarani ficam muito dependentes dele. Então, assim, teve um lance que ficou claro ali. Pegou a bola livrinho o Lucas Araújo, poderia ter finalizado, não finalizou. Matheus Bueno, que a gente sabe que tem um poder de finalização também, está muito preocupado defensivamente, não consegue ajudar no setor de criação. O Marlon, em vez de finalizar, não, ele sempre procura, cadê o Luan Dias, cadê o Caio Dantas? Então, precisa tomar a responsabilidade também os outros atletas. Repito, não tá difícil para fazer gol hoje, não.
E sai jogando o time do Amazonas pelo campo de defesa. Rafael Tavares tentando, domina, a bola se perde em lateral. Arremesso está marcado, é para o time do Guarani fazer a cobrança pela ponta direita do campo de ataque. 27 minutos é o primeiro tempo. Tá 0-0 o resultado que vai rebaixando o Guarani a Série C do Campeonato Brasileiro. Precisa do gol, Bugre. Pedro Henrique domina, entregou na fogueira para Lucas Araújo. Lucas Araújo soltou para Luan Dias, que também recebeu na fogueira, que não consegue consertar ali o passe. Luan Dias. A bola volta de graça para o time do Guarani na metade do campo. Lançamento para Marlon Douglas. Marlon Douglas não chega antes o Luiz Felipe. Ele entrega a bola pela ponta direita para Enio. Enio carrega para o time do Amazonas na ponta direita sem a marcação de nenhum jogador do Guarani. Ele faz o passe para Ezequiel. Recebeu Enio de volta. Enio é jogador de velocidade. Agora é Marlon Douglas. Vem na cobertura. Tenta diminuir o espaço dele. Ele prefere voltar a bola pelo campo de defesa para Miranda. A devolução com o Enio. Tentou o passe na ponta esquerda. Chega Jefferson para rasgar. Ele coloca a bola lá para o campo de ataque para Caio Dantas, que não consegue domínio. Dantas perde a bola volta para Amazonas. Tavares domina o giro. Entrega a bola pela ponta esquerda para a chegada do Renan Castro. Renan Castro entrega na metade do campo. Solta a bola para Tavares. Para quem, Tavares? Entregou para ninguém. Mas o Jefferson não quis correr riscos, jogou sério, afastou o perigo, tira dali. Na sequência de cabeça afasta. O Ezequiel coloca a bola para a lateral, pertence ali a posse de bola ao time do Guarani, que já sai jogando com o Matheus Bueno. Matheus Bueno carrega com Duis lá para o campo de ataque, ele faz o passe para Marlon Douglas, saiu. Alguém tem que dar um despertador ali para o Matheus Bueno, hein? Ele que é bom jogador, tem um passe diferenciado, boa saída de bola. Hoje não tá com a cabeça no jogo, não. Renan Castro dominou, entregou pela ponta esquerda, solta a bola na metade do campo para a chegada do Guilherme Xavier. Ele movimenta na ponta esquerda, tem aberto o Johnny, recebeu o Johnny, Guilherme Xavier dispara, dá a opção. Johnny segura contra a marcação do Lucas Araújo. Ele prefere toque, vai jogar com paciência o time do Amazonas. Entrega a bola para Renan Castro, para Rafael Tavares. A devolução com Alvarinho, atrás. É pelo campo de defesa, Alvarinho. Na metade do campo, entregou errado, Alvarinho, contra-ataque do Guarani. Caio Dantas tem aberto na ponta direita, sozinho, Luan Dias. É para ele. Luan Dias dominou, invadiu grande área, puxou para o pé esquerdo, tentou bater pro gol, afasta a marcação, tira, a bola volta para Luan Dias, que foi puxado, mas vai ganhar ali a falta ou lateral? Vamos ver, a falta, né? É falta. O Luan Dias protegeu a bola, o Alvarinho foi com o cotovelo no pescoço do jogador do Guarani, tomou cartão amarelo e aí é melhor, porque o Guarani teria o lateral, mas agora tem uma falta pertinho da área aqui pelo lado direito do ataque. E esse lance reflete o que eu acabei de falar. O Caio Dantas poderia caminhar com a bola, poderia tocar para um, para outro. Ele esperou o Luan Dias sair da marcação para ele poder fazer o lançamento para o lado direito. Desperdiçou uma oportunidade. É verdade que ganhou a falta aqui pelo lado direito. Mas os outros jogadores também precisam aparecer. Eu acho que o Luan Dias é o protagonista. Tem que receber mais bolas. Só que de vez em quando os outros também precisam cumprir o seu papel. É o preço, né? De jogar com o Caio Dantas tão longe da área, né, Gabi? É isso. É virar armador. E aí complica um pouquinho a velocidade para armar jogadas. Falta marcada para o time do Guarani. Luan Dias é o mini escanteio. Mini porque, assim, são 2 passos da grande área, mas na mesma reta ali, lateral, como se fosse um escanteio. Jogadores do Guarani estão atrapalhando a visão do goleiro. Luan Dias pode até aprontar e bater direto, quem sabe? Falta, Luan Dias levantou na boca do gol, desvio para fora. Não saiu não, hein? A bola volta para Luan Dias, levantou na boca do gol, toca de cabeça, a bola vai entrando, pegou, o goleiro voltou, Caio Dantas afasta a defesa. A bola tá viva ainda para Caio Dantas na grande área, tenta girar a bola pela perna, com a perna direita, manda a bola para metade da área, afasta a marcação, tira dali. Saiu ali uma pressão, Guarani. Que confusão, e a bola teme não entrar, Adriano Almeida. Agora foi pelo alto, né? 2 jogadores, o Matheus Mancini e o Pedro Henrique, os 2 zagueiros que estavam ali, um resvalou, o outro completou, o goleirão do Amazonas pegou no susto e o Guarani continua na pressão. E o árbitro pediu para esperar, provavelmente o VAR tá vendo uma possibilidade de bola no braço. O Fábio Scheib está com recurso da televisão no Complexo EP, nos estúdios da Rádio CBN Campinas, com uma televisão de 62 polegadas e vai cravar pra gente aqui se tem alguma possível intervenção do VAR ou não. Por isso que o árbitro tá pedindo para esperar ali a cobrança do lateral. O Jefferson também tá só esperando. Assim como eles, eu também tô esperando aqui o replay do monitor, viu, Júlio? Que não apareceu aqui. Primeiro momento, um lance meio rápido, não deu para definir se realmente tocou ou não. Mas vou posicionar você quando aparecer uma nova imagem no nosso Futebol Globo CBN Campinas, pode ligar que tem jogo. Unimed Campinas, planos PJ com 50% de desconto em 2 mensalidades. Contrate agora.
Bom, vamos pro jogo, né? Aparentemente nada, segundo o árbitro. Se depois o Fábio tiver o lance e quiser comentar, fique à vontade, meu caro Fábio Scheibe. A bola volta para o time do Guarani, lá pelo campo de ataque, a lateral marcada para Jefferson fazer a cobrança. Jefferson vem na movimentação. O árbitro está pedindo ali para ele ir mais para trás, porque foi ali que a bola saiu, não aqui. O Jefferson continua muito para trás. Agora sim, vem para a cobrança do arremesso manual. Jefferson na movimentação, levanta a bola lá para o campo de ataque, afasta a Miranda, tira para o time do Amazonas. A bola volta para Sassá. Contra a marcação do Matheus Mancini, o jogo está parado, falta marcada do Sassá. É falta marcada a favor da equipe do Guarani para fazer a cobrança pelo campo de defesa. Sai jogando o time do Bugre, lá atrás com o Matheus Bueno, vem para a cobrança de falta. Os jogadores do Amazonas acharam que o Guarani já tinha batido a falta. Ô, Julio. O Matheus Bueno pegou com a mão, todo mundo foi reclamar, Todo mundo achou que já tinha cobrado a falta, menos o Matheus Bueno, viu? Ai. Fala, Fábio Scheibe. Há pouco mostrou o replay aqui, foi uma cabeçada realmente, mas se tocou na mão, a mão estava do jogador do Amazonas, estava colada ao corpo aqui, não mostrou que foi intencional, não me pareceu intencional não, segue o jogo realmente. Segue o jogo, tá tudo certo então, Fábio Scheibe, a bola volta para o time do Guarani pelo campo de ataque, entregou Lucas Araújo, soltou para Jefferson perde a bola sai em lateral. E aí, Fábio Scheibe, jantou o quê, hein? Ah, cara, comi 2 ovos com gema mole, né, que eu gosto muito, também um sanduíche de frango, queijo Minas e tomate no pão francês para ficar bem alimentado, para ficar aqui na jornada com vocês aqui, super tranquilo, tomando um cafezinho agora com uma água, cara. Que banquete, hein, Fábio? E você, cara? Nada. A bola volta para o time do Amazonas, para o campo de ataque para Enio. Enio dominou, girou para Renan Castro domina pela ponta esquerda, movimenta contra a marcação do primeiro, prefere o toque para Enio. Enio volta, entrega a bola com Luiz Felipe e Alvarinho. Alvarinho levanta a cabeça, entrega para Ezequiel na ponta direita, ele está livre de marcação. Marlon Douglas agora encosta, aproveita ali para fechar, cercar o jogador do Amazonas, que faz o passe curto para Luiz Felipe, faz a devolução para Ezequiel. Ezequiel entrega para o zagueiro Alvarinho, que entrega para o outro zagueiro Miranda. Todo o Guarani se fecha pelo campo de defesa, não dá espaço para o time do Amazonas, que consegue o passe na ponta direita. Bom passe do Luiz Felipe para Rafael Tavares. Tavares puxou para o pé esquerdo, entregou para Guilherme Xavier na ponta esquerda para Luiz Felipe, para Renan Castro, levantou para Sassá, passou por ele, a bola vai embora. Vai se perdendo em linha lateral, apenas o arremesso marcado. É para o time do Guarani fazer a cobrança pelo campo de defesa. O tempo passa. Meu cronômetro marca, você confere no Futebol Globo CBN Campinas. Vamos chegando a 35 minutos do primeiro tempo no Brinco. Por enquanto é a Série B do Campeonato Brasileiro. Segue Guarani 0. Amazonas Também 0. Central da Bola. Já tem bola rolando no Santa Cruz para Botafogo e Ceará, 4 minutos do primeiro tempo, segue 0-0. Uma vitória do Botafogo garante ele na Série B do ano que vem. Uma vitória do Ceará põe o time cearense, o Vozão, no G4 da competição. Futebol Globo CBN. Cartão amarelo, Adriano Almeida. Cartão amarelo para o camisa 8, Marlon, do Guarani. E aí, meu caro Gabriel Castro, são 35 minutos do primeiro tempo, 0-0, Gabi. Amazonas não deu nenhuma finalização, nem correta, nem incorreta, nem fora do gol. Então é uma equipe sem objetivo na partida, muito tranquila, passa do meio campo, toca a bola, não finaliza, erra cruzamento. Então assim, falta pro Guarani. O Amazonas do outro lado, ele tá só cozinhando, ele tá gastando o tempo. E é o Guarani que precisa. O objetivo hoje da vitória é do Bugre. Então é o Guarani que precisa ir ao campo de ataque, criar a jogada, não só o Lua Dias, mas o Marlon precisa aparecer, o Lohan precisa aparecer, o meio-campo precisa ajudar na criação de jogadas. É um Guarani que já fez 5 finalizações, é um número ok, mas ainda está muito aquém. Para uma equipe que está lutando pela vida, que precisa da vitória, eu acho que ainda está muito pouco. Jogo reiniciado. Falta já cobrada para o time do Amazonas, que sai jogando pela ponta direita. Sassá lançado contra a marcação do Matheus Mancini. A bola volta é para o time do Guarani, mas não consegue o domínio ali. O Lucas Araújo, a bola fica de graça para Rafael Tavares. Rafael Tavares entregou para Luiz Felipe. Luiz Felipe se manda, vai embora, consegue o passe para Sassá. Sassá dominou, entregou pela ponta direita para Ezequiel. Ezequiel vem para o campo de ataque, ele prefere toque a Luiz Felipe. Luiz Felipe dominou, tentou o giro para fazer ali o cruzamento.
Defesa do Guarani acompanhou bem a jogada, ganha o lateral, o time do Bugre lá atrás. 36 minutos, 0-0 por enquanto no Brinco de Ouro. Precisa do gol o time do Guarani para não ser rebaixado. A bola volta para o campo de ataque do time do Amazonas. Amazonas começa a se animar no campo de ataque. Tenta Luiz Felipe tenta fazer ali o passe. Perde a bola fica de graça para o Guarani. Mas o Marlon Douglas não consegue o domínio. E a bola sai mais uma vez em lateral. Não acontece nada no jogo, hein? Não acontece nada. Só lateral, só erro de passe. E favorece o Amazonas, né? Que tá tranquilo na partida, um pontinho fora de casa. O ônus é todo do Guarani. Pegorari vai iniciar o ataque do time do Guarani, entrega a bola pela ponta direita para Heitor, colocou na fogueira, Heitor foi obrigado a tirar a bola dali de qualquer jeito, a bola ficou com Pedro Henrique, consegue o passe, Pedro Henrique para Luan Dias, acelera, Luan Dias faz a finta, brecou, Luan Dias carregou, procura a opção, ele vem ainda para o campo de ataque, não tem ninguém para ajudar o Luan Dias. E aí ele erra o passe. A bola volta de graça para o time do Amazonas. A bola entregada pela ponta esquerda. Soltou para Enio. Tentou fazer a finta. Lucas Araújo aparece e recupera. Entrega na metade do campo para Matheus Bueno. Matheus Bueno para Lucas Araújo. Solta a bola com Caio Dantas. Caio Dantas foi atingido. Falta. O jogo está parado. Falta marcada. É para o time do Guarani. E toda hora ali o Luan Dias conversa com o Matheus Bueno. Tentando ajeitar, né, Adriano, no meio dessa saída de bola do Guarani, né? Mas é o que vocês disseram já antes. O Matheus Bueno me parece um pouco fora, abaixo da rotação hoje. E aí não dialoga tanto com o Luan Dias. O Luan pega essa bola no meio e parece que não tem com quem tocar, conversar para evoluir no ataque. Lateral marcado para o time do Guarani. Fazer a cobrança pela ponta esquerda. Sai jogando Jefferson toca a bola lá pela ponta. É para Lohan, tentou um giro ali o Lohan. A bola vai sobrando nos pés do goleiro Volpe, que agora vai pegar com a mão, sair jogando com toda a tranquilidade do mundo. 38 minutos, 0-0. Ô, Julio. Rodada que ajudou o Guarani, né? Rodada para o Guarani foi interessante. CRB perdeu, Ponte perdeu, Ituano perdeu, Brusque rebaixado. Se vencer hoje, sei lá, dá pra olhar aí pras próximas rodadas. Pois não, chamou, falou, Fábio Xavier. Não, até vou passar um pouco no papel da Adriana Almeida aqui, mas você tem falado muito do Volpe, né? Só lembrando, pra quem não sabe, o Volpe é primo do Thiago Volpe, aquele que passou pelo São Paulo, atualmente está no Toluca do México. Ele tem carreira no Caxias, lá de Porto Alegre também. Uma passagem boa pelo Amazonas, voltando neste ano a onça, viu, Julio? Que nota você dá pro Thiago Volpe? Thiago Volpe batia bem falta, não é isso também? Sim. Mas no México tá mas e bem como goleiro? lá. Uns nota, 5,44. E pro Renan Volpe? Eu não conheço muito bem ele, cara. É Fabiano, né? É Fábio. É verdade. Inventei o nome aqui, é outro primo. A bola vai sobrando para o time do Guarani. Pegorari, levanta lá para o campo de ataque. Chega o Caio Dantas para tentar o domínio, não chega. A bola fica para o time do Amazonas lá na frente, para Guilherme Xavier que perdeu. Volta com Matheus Bueno para Lucas Araújo, para Luan Dias, para Lucas Araújo. Lucas Araújo dominou, entregou pela ponta direita para Heitor. Heitor se manda, vai embora. Lohan tá pedindo na grande área. Heitor ainda ele conduz para ninguém. Passe errado. Passe errado, a torcida vai à loucura. Guarani recupera a bola para o campo de ataque. Luan Dias dominou. Bate pro gol, Luan. Bateu, espalma, Volpe. Manda a bola para escanteio. Luan Dias arriscou de fora da área, ganha o escanteio. Guarani, Adriano Almeida. Tá confiante o Luan Dias essa noite, né? Pegou a bola agora pelo lado esquerdo, onde ele costuma cair menos. Acelerou, veio, chutou com força, com raiva essa bola. Mas o Fabiano Volpe foi muito bem nela, colocou para escanteio pelo lado esquerdo, mas é o Heitor quem tá lá para fazer a cobrança. Escanteio marcado para o time do Guarani fazer a cobrança pela ponta esquerda. Heitor levantou na boca do gol, desvio na primeira trave, afasta a marcação, o jogo tá parado, falta. Nossa, Jefferson tá bravo, hein? Deu um bicão na bola depois da falta, não tá valendo mais nada, Adriana. É um bicão na bola e aí foi falta marcada pelo árbitro. O goleiro do Amazonas sem pressa alguma. Vamos terminando o primeiro tempo 0-0. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN. 41 minutos do primeiro tempo no Brinco. 36ª rodada da Série B. É o jogo da sobrevivência, segue por enquanto. Guarani 0. Amazonas também 0. Central da Bola.
Após os incidentes na final da Copa do Brasil, o STJD determinou hoje a interdição da Arena MRV e ainda definiu que o Atlético Mineiro atue com portões fechados em jogos do time em outro estádio. Futebol Globo CBN. Pode ligar que aqui tem jogo, tem muito futebol pra você. Quase 42 minutos do primeiro tempo. Ô Gabi, o Guarani vai precisar de uma postura all-in, né? Tudo ou nada no segundo tempo. É muito pouco, Júlio. Para uma equipe que está jogando a sobrevivência no Campeonato Brasileiro da Série B, eu vejo o Lua Dias tentando, o Caio Dantas fora de posição, mas tendo que armar também, porque hoje o centroavante é o Lohan. É muito pouco, é só os dois. Então, o Heitor pouquíssimo na linha de fundo, não vejo uma jogada, uma triangulação, tentando cruzar para pegar o Caio Dantas e o Lohan, que também é grandalhão. O Jefferson não chegou nenhuma vez na linha de fundo pelo lado esquerdo, e o Amazonas vai dando bola de graça pro Guarani. E vem pro campo de ataque, Caio Dantas, tocou na ponta direita para Luan Dias dominou, puxou pro pé esquerdo, bateu para fora! Impressionante o gol que perde o Guarani. Caio Dantas tá afiado. Quase o gol do Bugre, Adriano Almeida. Tentou agora o canto esquerdo, Luan Dias. Chutou consciente, chutou bem, mas mais uma vez a bola sai e agora pro Amazonas. É cartão 21. Amarelo pro Renan, camisa 21 do Amazonas. Guarani vai tentando. Caio Dantas caiu agora, achei até que tinha algum problema físico. Mas tudo bem também com o atacante do Guarani. Mais um na conta aí do Luan Dias. Tá tentando, a bola não tá entrando. Futebol Globo CBN Campinas. Liga, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. E vem Guarani pro campo de ataque, domina Sassá. Sassá girou, tocou na ponta para Rafael Tavares. Rafael na ponta direita para Guilherme para Ezequiel. Ezequiel levantou para Rafael, desviou de cabeça. Afasta, Heitor, tira dali. A bola volta para Luan Dias, matou no peito, escapou da marcação, tentou uma cascola ali. O Luan Dias não consegue domínio, a bola fica ainda viva para o time do Amazonas. E volta com Guilherme Xavier. Guilherme Xavier suspendeu a bola pela ponta direita para chegada do Ezequiel. Atrás dele tem o Miranda. Ezequiel vem na cavadinha para Guilherme. Guilherme na ponta vai tentar o cruzamento contra a marcação do Matheus Mancini. Matheus Mancini tenta o desarme. Ainda ele conduz, puxou na ponta direita, tentou o cruzamento, Jefferson diminui o espaço dele. Olha, a galera tá perdendo a paciência com o Lohan, né? O Lohan já começa a virar um dos alvos aí da torcida do Guarani, né? Ah, mas erro bizonho agora, né? De cabeça, deu contra-ataque pro Amazonas. Levantamento da grande área para Sassá, tentou o toque de cabeça, afasta a defesa, a bola vai voltar, Heitor tira de cabeça, Luan Dias, Lucas Araújo tentando ali ainda a bola pela ponta, deu certo, Luan Dias tá entregando tudo. Tá entregando tudo de si o Luan Dias. Ele atrapalhou o time do Amazonas, mas não conseguiu recuperar a bola fica pela ponta direita. Luan Dias ainda tá caído, tanto que se esforçou fisicamente. A bola volta para Guilherme na ponta direita. Guilherme vai tentar um levantamento lá pro campo de ataque. Ele prefere toque para Miranda para Guilherme, para Luiz Felipe. Na verdade, o Luiz Felipe agora gira para Tavares. Tavares recua, entrega a bola pelo campo de defesa. Você ouviu o toque da CBN já marcando 45 minutos. Estamos a critério do árbitro no primeiro tempo. Por enquanto, 0-0. Adriano Almeida já traz o detalhe para você. Então vamos até 48 minutos. Mais 3 de acréscimo no brinco de ouro. Amazonas vem pro ataque. Enio domina, soltou na ponta. Tavares buscou jogada com o Renan. Meu Deus. Bola direto pra fora. Cara, se o Guarani não ganhar hoje, aí é o retrato do campeonato do Guarani. O Amazonas não tá nem aí pro jogo, cara. O Amazonas não tá se esforçando nada. Mas o Guarani também não se ajuda. Vem pro ataque o Bugre. Caio Dantas limpou. 2 jogadores, entregou pra Lohan na ponta direita pra Heitor. Levantou na área, Heitor. De trivela pra Marlon. Sai do gol. Volpe para fazer a defesa. A galera tá brava com o Heitor agora. Foi do fundo do coração aqui a galera debaixo do tobogã. Desabafando com o Heitor. Nada dá certo. É um balãozinho, né, Júlio? Aí fica muito fácil pro goleiro, que ele pode jogar com as mãos, ele sobe e pega. Então o cruzamento tem que ser aquele com veneno, ali na altura da cabeça dos jogadores, para tentar fazer o gol. Então o Guarani comete leitura de jogo equivocado. E vem um time do Amazonas pelo campo de ataque na ponta direita. Luiz Felipe dominou, arrancou na velocidade, foi derrubado pelo Matheus Bueno. Tá valendo. Segue o jogo. Jefferson recuperou pro Guarani, soltou para Marlon. Marlon tenta colocar velocidade, faz a finta. Caio Dantas parou na jogada, tentou o lançamento para Lohan, não foi na bola. Aplaude o Lohan.
Mas o lançamento do Marlon foi para outra direção. Lohan abdicou do lance. A bola volta de graça agora para o time da Amazonas. Lançamento para Tavares pela ponta esquerda. Tavares entrega a bola com o Enio. Enio dominou, entregou pela ponta esquerda com liberdade. A contra-marcação do Heitor. Lá vem ele. Enio puxou pro pé direito, entregou para Tavares. Tavares para Castro. Renan Castro levantou para Sassá de cabeça. A bola vai para fora. Não pode dar essa liberdade pro Sassá, porque ele é perigoso, entra no Almeida. Ele é perigoso e só não cabeceou bem porque essa bola veio um pouco alta demais. E ainda assim ele conseguiu uma boa impulsão. Finzinho de primeiro tempo, 0-0 no Brinco. 47 minuto final, então, no primeiro tempo, 0-0, tudo igual por enquanto no Brinco. A bola vai ficando com o time do Guarani com o Matheus Mancini. Matheus Mancini procura opção. Caio Dantas se movimenta. Lohan também levantou lá pro Lohan. Lohan tentou o pivô, não consegue domínio de bola. Ela fica de graça para o time do Amazonas. Lançamento para o Sassá. Contra a marcação do Pedro Henrique. Dá um toquinho de cabeça. Vai empurrar ali para o Jefferson. Sozinho o Jefferson vai ser jogando para o time do Guarani. Matheus Bueno domina. Entregou para Luan Dias. Luan Dias com liberdade. Lá vem Luan Dias. Heitor passou pela ponta direita. Disparou. Luan Dias ainda ele. Carregou Heitor sozinho do outro lado. Luan dominou. Ajeitou. Soltou para Lucas Araújo. Levantou na grande área. Volpe faz a defesa. Apita o árbitro. Aponta o centro do campo. Termina o primeiro tempo no Brinco. Guarani 0. Amazonas Também 0. Júlio Nascimento. Com manifestações negativas da torcida do Guarani, os jogadores vão descendo para o vestiário. Vem aí Fábio Chaib com o Central da Bola. Central da Bola. Valeu, Júlio Nascimento, 9 horas 48 minutos, 0-0, que não interessa ao Guarani. Com esse resultado, vale lembrar, infelizmente o Guarani está sendo rebaixado para a Série C 2025. Saída dos jogadores por aí, Dri, qual é a reação da galera nesses 45 minutos iniciais aí? A torcida tá na bronca, Dri? Olha, Fábio, com certeza, viu muitas vaias ao apito final, o torcedor obviamente impaciente, com alguns jogadores até mais do que com outros. Jogadores do Guarani descendo, todos praticamente já no vestiário, apenas o Luan Dias aqui que vai atender a equipe da televisão. O restante todos nos vestiários, os reservas também, diferentemente dos reservas do Amazonas, que continuam em processo de aquecimento aqui no gramado do Brinco. Valeu, Dri. Gabi Castro, futebol que não agradou e não é suficiente para o Guarani nesta noite, né? O Guarani, neste momento, está decretando essa ida à Série C do ano que vem, Gabi. Fábio, é um primeiro tempo para diminuir ainda mais a confiança dos jogadores, né? Porque é Luan Dias contra Rapa. Você já ouviu essa frase? Churrascão? Eu contra todo mundo. Eu contra todo mundo. Então, assim, ele não consegue contar com ninguém. Ele dribla, ele finaliza, ele cobra escanteio, é a noite do Luan Dias, só que daí ele toca pro Matheus Bueno, é o passe, ele toca pro Caio Dantas, que tá num ritmo que a partida necessita que ele seja mais rápido. O Lohan não ganhou uma jogada. O Marlon se escondendo de todos os jogos. Então você precisa de protagonismo. E o único que está sendo protagonista é o Luan Dias. Só que fica muito difícil, porque daí a marcação se intensifica. Teve um lance que ele teve que driblar 3 jogadores do Amazonas, finalizou e o Volpe foi lá fazer a defesa. Então, o Amazonas já se ligou, ele tá muito esperto e ele faz uma marcação cerrada para cima do Luan Dias. E mesmo assim, ele ainda consegue liberdade, tá? Mesmo sendo o único jogador do Guarani que traz algum perigo, mesmo o Amazonas sabendo disso, pela limitação e a tranquilidade que o Amazonas veio a Campinas, ele tem espaço e por isso ele conseguiu finalizar 4 vezes no primeiro tempo. Mas é insuficiente, o Luan Dias sozinho não vai conseguir. Ele vai precisar dos outros atletas, que o Alain Al consiga no segundo tempo colocar esse espírito nos outros atletas para ter um Guarani com uma postura diferente para conseguir sobreviver na Série B. E o reflexo de tudo isso que a gente está comentando aqui, que o Gabi falou há pouco, está nas mensagens dos ouvintes aqui. O Valdir Félix está falando, não estou otimista. Quem não fez o que tinha que fazer em 35 rodadas, não será em 3 que vai fazer. Pelo YouTube, muita gente participando. O Robson Vitoriano tá lá em Leme. O Itagiba Abundanza tá mandando boa noite aqui pra gente. Marcelo Nascimento, o Guerreiro Brasileiro também tá por aqui. Bruno Henrique tá otimista, fala que vai ser 3-1 para o Bugre. Darlen Fernandes, Cristiano Salvione sempre presente, sempre espirituoso aqui com muitas piadinhas, muitas
a festividade aqui. O Cristiano Saviani gosta de uma brincadeira aqui, sempre muito bem-vindo aqui, viu, Cris? Valeu. A Paula Rolivais tá falando aqui que... Caso o Brasil, tá lembrando aqui, fazendo um panorama desse Brasileirão da Série B, caso realmente se concretize a subida, né, do Mirassol, do Novo Horizontino e também do Santos, e se o Bragantino se mantiver no ano que vem na Série A, teremos 7 times paulistas no Brasileirão 2025. É muito time, hein? 7 times paulistas no Brasileirão 2025, bastante, mais que 1/4 dos participantes. Quem também tá aqui é o Ivanildo Magalhães, mandando um abraço pra gente, assim como Eric dos Santos. Gabi, antes de chamar o intervalo, tem outra mensagem aqui pra você. Infelizmente, o pessoal já tá fazendo aqui uma previsão do futuro, né? Ele fala aqui, o Amarildo Breno manda mensagem pra gente lá de Hortolândia, falou: Gabi, ainda é cedo, mas se confirmar o rebaixamento do Bugre, quais os próximos capítulos do clube, Gabi? Bom, tem a nova diretoria, presidente assumindo, fazer um planejamento de convencimento para os atletas que serão contratados e convencê-los que terá um Campeonato Brasileiro de Série A dificílimo, com Novo Horizontino, com Mirassol, com Portuguesa, com investimento virando o SAF, caso se confirme semana que vem. Então é um Guarani que entra na Série A para tentar permanecer no campeonato estadual mais complicado, e confirmando o rebaixamento, que é o que tudo indica, ele precisa que os jogadores permaneçam do Campeonato Paulista para o Campeonato Brasileiro da Série C, porque senão você vai se desfazer de um elenco que vai disputar a elite, que é o que todo mundo quer, e montar uma equipe para a Série C. E aí é muito complicado, porque daí você precisa de tempo de entrosamento, aí você não tem dinheiro porque vai cair cota de televisão, porque a Série C não tem a cota que tem hoje o Campeonato Brasileiro da Série B, não tem a visibilidade, então vai ter que ter um poder de convencimento da nova diretoria e apresentar um projeto consistente, com investimento, para que monte um elenco competitivo para o Campeonato Paulista e mantenha isso até o final do ano, para ir em busca deste acesso ao Campeonato Brasileiro da Série B. Há pouco tempo o Guarani disputou a Série C durante 5 anos, então o Guarani mesmo sabe que não é fácil bater e subir de volta. O Náutico ficou, o Figueirense ficou, o CSA também, o Remo conseguiu subir só agora. Então é muito complicado e o Guarani sabe disso. Então é apresentar um projeto, é saber as dificuldades e arrumar, obviamente, né, no mundo que nós vivemos hoje, dinheiro para poder ter salário em dia e um time competitivo. É momento de muita reflexão, independente do resultado de hoje. É preciso um brainstorm. Gostou dessa, Júlio? Brainstorm para fazer o Guarani subir novamente aí, caso que seja concretizada essa queda mesmo, e ficar saudável financeiramente e também esportivamente. O Ivanildo Magalhães aqui, o rei do espetinho, fala que é seu fã aqui, viu, Júlio? Tá pedindo pra você mandar um abraço para ele. Um grande abraço pro Ivanildo. Ivanildo Magalhães, rei do espetinho. Ah, é o pai do Gu, será? Deve ser, né? Aliás, precisamos marcar, hein, Fábio Scheib? Mas você falou isso desde que eu entrei aqui na CBN, cara. Por exemplo, semana que vem aí, tá tranquilo, né? Vamos ver se passando o feriado aí, você tem espaço na agenda ou não? Claro, com você ainda é um prazer. Então bora, pô. Todo timaço da CBN convidado. Tá certo, então, 7 minutos de intervalo no Brinco de Ouro, vamos rápido break, daqui a pouco a gente volta, a gente resenha mais aí, Gabi Castro, Júlio Nascimento, com a expectativa para essa segunda etapa de Guarani 0, Amazonas também 0 no Brinco de Ouro da Princesa. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Futebol Globo CBN. Oferecimento Unimed Campinas, saúde para quem quer crescer. Barbacoa, muito além da carne. Olá, eu sou o Fernando Kawasaki, sou chefe de cozinha e empreendedor. Eu tô aqui para falar que a Unimed Campinas está com uma oferta muito especial. 50% de desconto em 2 mensalidades de planos empresariais, incluindo MEI, a partir de 2 vidas. Aproveite a oportunidade e cuide da sua saúde. Acesse unimedcampinas.com.br e contrate agora. Unimed Campinas. Saúde para quem quer crescer. Consulte condições.
Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. O noticiário esportivo em destaque nas manhãs da CBN Campinas. O dia a dia dos clubes, os treinos, a análise dos jogos, o mercado da bola e tudo sobre os principais campeonatos do país estão no CBN Esportes, de segunda a sexta, a partir das 11 da manhã, aqui na CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Central da Bola. 9 horas e 58 minutos, 10 minutos de intervalo no Brinco de Ouro da Princesa. O Guarani vai empatando com o Amazonas e vai se complicando, vai decretando com este empate o rebaixamento à Série C do ano que vem do Brasileirão. O Guarani, neste momento, então, vai disputar a Série C 2025. Em andamento, o Botafogo está empatando com o Ceará 0-0. E o mais cedo, o outro time que se complicou, outro paulista que se complicou, foi o Ituano. Perdeu por 3-2 para o América Mineiro. O América Mineiro que ainda tenta algo diferente no campeonato. Tem 55 pontos, 5 a menos que o quarto colocado no G4. Tem uma esperança de acesso aí, mas é muito difícil. O Ituano tá arrumando forte aí a Série C também do ano que vem. Esse jogo do Botafogo e Ceará, viu, o Gabi, o Júlio também pode comentar com a gente, é importante tanto para a Ponte Preta quanto para o Guarani. Por que para a Ponte Preta? Porque o Ceará ganhando nesta noite ultrapassa o Sport no número de, na verdade, no critério de desempate, e o próximo adversário da Ponte Preta é justamente o Sport aqui em Campinas no sábado. E o Ceará também será o último adversário do Guarani. Caso o Guarani consiga uma vitória nesta noite, ainda terá esperanças ainda. Esse jogo Botafogo 0, Ceará 0, então é importante para os dois times de Campinas. Falando nisso, que situação lamentável dos dois, né, Gabi? Muito triste, né? Um provável derby no Campeonato Brasileiro da Série C é o que tudo se encaminha, né? Porque a Ponte sem força e o Guarani há 28 rodadas na lanterna, com 3 derrotas consecutivas na reta final de competição e hoje jogando o duelo de sobrevida com uma postura muito ruim, né? É Lua Dias e os outros 10. Então é muito complicado e as duas equipes de Campinas encrencadas, né? A Ponte na próxima rodada, enfrentando um Sport que vem para Campinas para se aproximar do Campeonato Brasileiro da Série A, e o Guarani fazendo uma última rodada diante de um Ceará que provavelmente vai estar brigando pelo acesso. Então as duas equipes dificilmente conseguirão aí se manter no Campeonato Brasileiro da Série A. Na audiência rotativa do rádio, sempre sonhei em falar isso, que nem Júlio Nascimento sempre fala no nosso CBN Esporte. A Federação Paulista de Futebol definiu há pouco, lá no Pacaembu, em São Paulo, inclusive o Pacaembu que deve ser inaugurado na final da Copinha do ano que vem, viu? 25 de janeiro de 2025 deve ter a reinauguração do Pacaembu. Lá no Pacaembu, no salão do Pacaembu, a Federação Paulista sorteou os 4 grupos do próximo Paulistão de 2025, que começa no dia 12 de janeiro. Só repassando aqui para você que não pegou, para você anotar aqui com a gente. Grupo A tem Corinthians, Inter de Limeira, Mirassol e Botafogo. Grupo B tem Santos, Bragantino, Portuguesa e Guarani. Grupo C tem São Paulo, Novo Horizontino, Água Santa e Noroeste. E no grupo D tem Palmeiras, Ponte Preta, São Bernardo e Velo Clube. Portanto, ano que vem já está certo que teremos derby, porque os times dos grupos acabam não se enfrentando, enfrentam os outros concorrentes dos outros 3 grupos. Então o derby já está garantido para o ano que vem, pelo menos no Paulistão 2025. 13 minutos de intervalo no Brinco de Ouro da Princesa.
E o que fazer, o que Alan Al deve fazer, Gabi, para conseguir essa vitória que vai dar ainda uma esperança pro Bugre, Gabi? O comentário do jogo. Mudar postura, porque talvez alguns jogadores esqueceram que hoje é o jogo da sobrevida, tá? O Lua Dias tá jogando este duelo importantíssimo. Mas o Marlon não tá, o Lohan não tá, o Matheus Bueno não está, o Lucas Araújo não está, o Jefferson não está. Parece um jogo normal que o Guarani tá fazendo no Estádio Brinco de Ouro, como se fosse meio de Campeonato Brasileiro da Série B. Então é pegar o espírito do Lua Dias e reforçar para os outros atletas. Eu acho que provavelmente nós teremos alterações e no ataque, porque não funcionou o Lohan com o Caio Dantas. E o Guarani não teve profundidade também pelas pontas. Então eu acho que as alterações devem ser no ataque. É um Guarani que precisa fazer a marcação-pressão. O Ivan Avarinho erra uma barbaridade. O Miranda, idem. O melhor do Amazonas é o Xavier. Precisa marcar o camisa 17 do Amazonas, que é quem faz essa saída de jogo, que encosta na bola em todas as jogadas. O Guarani marcando o camisa 17 é meio caminho andado para você recuperar essa posse de bola já no campo de ataque e já estar mais próximo do gol. Acredito que o Lua Dias vai continuar sendo o jogador protagonista, mas ele precisa contar com os outros atletas e eu gostaria de ver o Caio Dantas mais próximo do gol, mais finalizador, para que venha cruzamento, ele consiga de primeira de cabeça, que ele consiga finalizar mais. É um Guarani que vai ter que jogar os últimos 45 minutos com mais ofensividade para conseguir balançar as redes e chegar vivo para o duelo contra o Brusque na próxima rodada, Fábio. E eu vejo que vai haver mudanças no Guarani, não é isso, Dri? Sim, no Guarani e também no Amazonas, a placa vai subir e já eu confirmo todas as alterações. Então, por favor, confirme para Júlio Nascimento, que assume novamente o comando da nave para a segunda etapa de Guarani 0, Amazonas também 0. Com você, Júlio. Júlio Nascimento. Fábio Chaib comandou aqui o intervalo no Futebol Globo CBN Campinas. Obrigado, Fábio Chaib, comandando brilhantemente aí o nosso intervalo. O Guarani vai mexer, o Amazonas também vai mexer. E a nossa expectativa é que o segundo tempo seja de fato bem diferente, porque não dá mais para adiar, gente. Se o Guarani não vencer, termina hoje. Acaba hoje. Então não dá mais para adiar, não dá mais para ser cauteloso. Tem que ir pro kamikaze, pro all-in, pro tudo ou nada, para buscar a vitória. Então a Adri, assim que ela tiver condições ali, né? Já vejo ali o Bruno Mendes e o Marlon Maranhão se movimentando. Pois não, Adri, à vontade. Bom, no Guarani foi embora o 8, Marlon. Para a entrada do 77, Marlon Maranhão. Quem também saiu, 39, Lohan. Para a entrada do 9, Bruno Mendes. No Amazonas foi embora 21, Renan Castro. Para a entrada do meia dúzia, Fabiano. E também saiu 20, Luiz Felipe. Para a entrada do camisa 15, Souza. Apita o árbitro, toca na bola, o time do Amazonas começa o segundo tempo. Guarani, Amazonas. Júlio Nascimento. Rasgando emoções no microfone da CBN Campinas. Futebol Globo CBN. Pode ligar que aqui tem jogo, tem muito futebol pra você. Sai jogando lá pelo campo de defesa. A equipe do Guarani. É o Vladimir no gol ali? É, isso mesmo. Ficou faltando essa alteração que chama atenção também. Contundido Pegorari, camisa 1. Foi embora. Para a entrada do 89, Vladimir, o goleiro do Bugre, mudado. Vladimir tá no gol. Eu olhei pro lado, Gabriel Castro. Eu tomei um susto, cara. Eu vi 89 ali, eu olhei de novo. Falei, ué, é o Vladimir. Um lance isolado, né? Porque o Pegorari não fez nenhuma defesa, ele não recebeu nenhum atendimento médico no primeiro tempo, então chama a atenção. As outras alterações, concordo com a Alan Al, né? Foi muito mal o Marlon e já tinha cartão amarelo também, poderia prejudicar o clube. E o Lohan também, que não ganhou nenhuma, entra o Bruno Mendes e com isso o Caio Dantas joga mais avançado como um centroavante mais próximo do gol. Sai jogando o time do Guarani pelo campo de ataque. Caio Dantas tenta a movimentação pela ponta direita. Tentou o cruzamento, a bola bate na marcação do jogador do Amazonas. Se perde em lateral, arremesso marcado é para o time do Guarani fazer a cobrança. Na ponta direita, vem na movimentação. Levanta a bola para Bruno Mendes, a bola passou dele. Caio Dantas bateu, pega o goleiro!
Espalma, Volpe! Na verdade, uma defesa ali com a coxa, com o pé. Salva o goleiro do Amazonas, quase o gol do Dantas, Adriano Almeida. Se lamenta muito agora o Caio Dantas, ele conseguiu girar no meio de 2 marcadores. Deu um chute e o goleiro Volpe defendeu do jeito que pôde, esticou a perna, a bola bateu onde deu ali, salvando o que seria o primeiro gol do Guarani. E vem para o campo de ataque o time do Guarani pela ponta direita. Falta marcado, o jogo está parado. Já é o Caio Dantas jogando na pequena área. Na área já teve a melhor oportunidade do Guarani, o que mostra que o Caio Dantas precisa jogar na área onde ele é perigoso. Vai sair jogando o time da Amazonas. Vem na movimentação, Rafael Tavares se apresenta, pede bola, recebe. Tem Souza por dentro, prefere o passe na ponta direita. Já tocou para a chegada do jogador do time do Amazonas. Vem para o campo de ataque, Miranda entregou para Ezequiel. Ezequiel vem para a finta, para cima do primeiro, faz a devolução com Miranda. Miranda tem Johnny aberto pela ponta direita, lançamento para ele. Johnny contra a marcação do Jefferson. Jefferson contra Johnny. Johnny contra Jefferson. Jefferson ganha, leva melhor o jogador do time do Guarani. Já solta a bola com Matheus Bueno. Matheus Bueno para Jefferson. Jefferson adianta para Marlon Maranhão. Maranhão tocou para Caio Dantas conduz, soltou para Bruno Mendes, dominou, Bruno Mendes protegeu com o corpo, soltou para Matheus Bueno. Matheus Bueno volta a bola pelo campo de defesa, recomeça para o time do Guarani. Matheus Bueno cercado pela marcação, procura opção, entregou ali para Matheus Mancini. Matheus Mancini, filho de Wagner Mancini, ele dominou, tentou o lançamento lá para o campo de ataque, entregou direto para fora. Você viu que o Wagner Mancini chorou, Gabriel Castro, que ele enfrentou o Matheus Mancini? Eu vi, primeira vez, né? É. Pai e filho. Pai e filho, né? Você entende, né, esse sentimento. Sai jogando pelo campo de defesa o time do Amazonas com Miranda. Miranda entregou na ponta esquerda para Fabiano. Fabiano dominou, girou, soltou para Enio. Enio contra a marcação no primeiro, foi obrigado a voltar. Ele entrega a bola pelo campo de defesa mais uma vez. Sai jogando o time do Amazonas agora com Alvarinho. Alvarinho vai tentar a inversão na ponta direita, consegue o passe pro jogador Ezequiel, que consegue o passe por dentro na tabela. A bola volta para Souza. Souza colocou para Guilherme Xavier. Guilherme para Tavares. Tavares para Sassá. Sassá tem liberdade, mandou pro gol na trave! Sassá bateu na trave, bateu nas costas do Vladimir, quase a bola vai contra o próprio gol do Bugre. Escanteio marcado para Amazonas bater, Adriano Almeida. A melhor chance do Amazonas no jogo. Sassá conseguiu com liberdade. Da entrada da área, encheu o pé, uma bomba, um chute muito forte. A bola bateu na trave, bateu no Vladimir e por muita sorte saiu em escanteio para Amazonas. Levantamento da boca do gol, sai do gol para fazer a defesa. Vladimir fica com ela, tem pressa, Vladimir coloca para correr o Jefferson. Marlon Maranhão já dispara pela ponta. O Jefferson pede a aproximação do Marlon. Marlon segura a corrida, ele faz o passe, no entanto é para o jogador Matheus Bueno para Jefferson. Jefferson por dentro, solta a bola com o Lucas Araújo. Lucas Araújo lateralmente faz o passe para a chegada do Pedro Henrique. Pedro Henrique domina, Heitor disparou, Pedro Henrique tenta o passe, bolão para Heitor, de frente para o gol, pintou o gol, sai Volpe para fazer a defesa. Agora fez certo o Pedro Henrique, o Heitor parecia não acreditar muito, Adriano Almeida. Encontrou um ótimo passe, o Heitor agradeceu. Se ele tivesse um passo à frente, ele alcançaria essa bola. Olha o Guarani marcando a saída de bola do Amazonas. Volpe sai jogando perigosamente contra a marcação do Bruno Mendes e do Caio Dantas, entregou para Alvarinho, Alvarinho para Fabiano, Fabiano cercado pela marcação. Afasta o perigo, tira dali. A informação, Fábio Scheibe. Tem gol lá no Santa Cruz, é gol de Saulo Mineiro para o Ceará, que coloca o Vozão no G4 da competição. Agora Ceará 1, Botafogo 0, lá no Santa Cruz, em Ribeirão Preto. Será que o Sport vai esportear? É, e agora pega a Ponte Preta aqui, né, no final de semana. Ano passado foi isso, né? 3 derrotas na reta final e aí deixou o acesso escapar. Lateral marcado para o time do Guarani fazer a cobrança pelo campo de defesa. Vai recomeçar no time do Bugre. O tempo passa. Meu cronômetro marca, você confere na CBN Campinas. 5 minutos 30 segundos. É o segundo tempo no Brinco de Ouro. Segue Guarani 0. Amazonas também 0. Central da Bola. Lembrando que essa semana tem eliminatórias, tem seleção brasileira em campo. Na quinta-feira, 6 horas da tarde. Isso mesmo, 6 horas da tarde, a Venezuela recebe o Brasil lá em Maturim. E tem gente mandando mensagem aqui pra gente. Tá o Edson Coelho da Silva, da Vila Lemos. Fala que tá no estádio, tá adorando a sua transmissão e que acha que o Pegorari deu aquele famoso migué, viu, Julio? Futebol Globo CBN. Pois é. Júlio,
Sou eu que vou falar isso. Pois não, Adriano Almeida. No grupo de assessoria de imprensa aqui do Guarani, né, que nós jornalistas estamos inseridos, a informação é que o goleiro Pegorari sentiu a coxa esquerda. Muito bem, tem a informação então da assessoria do Guarani envolvendo o goleiro Pegorari. Sai jogando o time da Amazonas pelo campo de ataque, a bola solta pela ponta esquerda para Enio, Enio girou para Sassá, para Enio, Enio dominou, tá do outro lado, Ezequiel pedindo sozinho, Enio não viu, tocou para Sassá, de calcanhar, Sassá entregou para Enio, Enio na ponta esquerda para Fabiano, vai tentar o cruzamento, coloca na roda o time do Amazonas, solta a bola com Sassá, vai bater pro gol, ameaçou, soltou para Johnny, Johnny girou, devolveu atrás para Souza, bateu mal demais o Miranda. Zagueirão, né? Miranda se aventurou lá na frente, mandou a bola para fora, mas colocou na roda o time do Amazonas, hein, André Almeida? Tocou bem a bola, mas aí a hora que chegou no zagueiro, ele não sabia o que fazer com ela. Acho que mirou naquela outra trave, sabe? Que tá mais perto ali do escanteio, porque foi muito torto o chute. Prejuízo. Arrebentou a placa de publicidade do Guarani lá, pelo amor de Deus. Futebol Globo, CBN Campinas, pode ligar que tem jogo. Unimed Campinas, planos PJ com 50% de desconto em 2 mensalidades. Contrate agora. A bola volta pelo campo de defesa do time do Amazonas, volta com Miranda, Miranda entrega a bola pela ponta direita, Miranda faz a tabela com Alvarinho, Alvarinho para Miranda, vai ser cercado pelo Bruno Mendes, Alvarinho vai sair jogando, tenta esticar a bola lá para o campo de ataque, deu certo, Tavares consegue o domínio, sai na caça, o Matheus Mancini vai fazer a falta, fez a falta, o jogo tá parado, falta do Matheus Mancini. E aí, Gabi, volta com alguma postura diferente? O Guarani ou é mais do mesmo? Não, postura ruim do Guarani para o segundo tempo. São 8 minutos desperdiçados. O Guarani não pode desperdiçar nem 1 minuto. Ele está jogando a sobrevivência no Campeonato Brasileiro da Série B. Quem tem a posse de bola é o Amazonas. Em chances, 1-1. Caio Dantas teve com 1 minuto. Depois o Sassá já acertou a trave. Precisa de uma outra postura. A bola volta no comando para o time do Guarani. Luan Dias lançou, Marlon Maranhão pela ponta esquerda. Marlon Maranhão invadiu grande área, vai fazer o gol, bateu travado. Na hora de finalizar, foi travado pelo defensor que manda a bola para escanteio, Adriano Almeida. Numa bola longa, acionada, o Marlon Maranhão correu, conseguiu na corrida ganhar. E aí a hora que ele levantou a cabeça para ver quem entrava para cruzar, o Miranda veio providenciar o corte. Escanteio pelo lado esquerdo, Luan Dias é quem vai para a bola. Escanteio marcado para o time do Guarani fazer a cobrança pela ponta esquerda. Vem bola na grande área, quem sabe na bola parada, o Guarani consegue o gol. Chance de ouro para o Guarani. Luan Dias, autorizado, levantou na segunda trave, toca de cabeça. Pega o goleiro, milagre! Volpe, defesaço no brinco de ouro, salvo que seria o gol do Guarani, Adriano Almeida. Coloca as mãos à cabeça, o Lucas Araújo não acredita, porque ele voou, atacou essa bola. O goleiro foi muito bem, olha o bugre. Maranhão tentou cruzamento, a bola desvia, vai embora. O lance anima a torcida do Guarani que vem junto. Esse é o momento. A galera vem junto, sente o momento positivo do Guarani no jogo. Escanteio marcado para o Guarani. São 9 minutos do segundo tempo. Escanteio. Luan Dias, autorizado, levantou na boca do gol, desvio de cabeça. Volpe. Bruno Mendes desvia, a bola vai no centro do gol. Mais uma defesa do Volpe, tá fim do jogo, hein, Adriano Almeida? E essa o goleirão do Amazonas agarrou sem dar chances, porque o Caio Dantas estava em cima ali, de olho nesse rebote. Guarani com boas oportunidades agora. Enio sai jogando pela ponta esquerda para o time do Amazonas, que tenta dar a resposta. A bola chega no Tavares. Tavares carencia o jogo, entrega Guilherme. Guilherme vai tentar a inversão da esquerda para a direita para Ezequiel. Vai chegar, Ezequiel chegou. Tentou de cabeça, chega ali o Jefferson. Na verdade, é o Marlon Maranhão lá atrás, ajudando o sistema defensivo. Ele manda a bola para a lateral, arremesso está marcado, é para o time do Guarani. O tempo passa. Meu cronômetro marca, você confere na CBN. 10 minutos jogados, 10 do segundo tempo no brinco. Guarani 0. Amazonas também 0. Central da bola. De saída do Flamengo, o presidente Marcelo Teixeira dos Santos confirmou que o Santos ainda tenta a contratação de Gabigol para 2025. Ofereceu a camisa 10 do Peixe para Gabigol e além de um salário de R$2.500.000 por mês para ter o centroavante na Vila Belmiro em 2025. Futebol Globo CBN.
Vem pro campo de ataque o time do Guarani. Lucas Araújo adiantou, soltou para Bruno Mendes. Tentou a tabela, escorregou. Bruno Mendes perdeu. A bola volta pro Guarani. Rebote do Bugre. Amazonas está desligado. Matheus Bueno dominou, entregou para Lucas Araújo. Soltou para Luan Dias. Passe foi muito forte pro Heitor. Chegou, conseguiu o cruzamento da grande área. A bola passa pelo Caio Dantas. Volta ainda pro time do Guarani pela ponta direita com Matheus Bueno. Matheus Bueno recuou, entregou para Pedro Henrique. Pedro Henrique na ponta direita para Luan Dias. Luan Dias dominou, girou para cima da marcação do primeiro. Entrega a bola para Heitor. Para Lucas Araújo para Heitor na ponta para Matheus Bueno tenta ali buscar espaço, consegue o passe na frente para Luan Dias, que dominou errado. A bola se perde em lateral, o arremesso está marcado, é para o time do Amazonas fazer a cobrança lá pela ponta direita. E o tempo está passando, a torcida começa a ficar apreensiva, né? Deu uma incentivada agora há pouco, agora fica um pouco mais quieta, mais apreensiva. Tudo isso reflete a postura dentro de campo, né, Gabi? A postura do Guarani reflete as arquibancadas, né? Todo mundo num clima muito tenso, porque o empate rebaixa o Guarani. O torcedor tá vendo, né, a dificuldade do elenco dentro de campo. Nos últimos minutos é aquilo que se espera do Guarani, então cobrança de escanteio, cabeceio, Bruno Mendes tentando. No segundo tempo eu tô gostando do Lucas Araújo, tá? Tá mais participativo, é um volante que tá chegando muito mais do que o Matheus Bueno. E agora tem falta o time do Guarani, Adriano Almeida. Falta pelo lado direito do ataque. O Heitor tá por ali juntamente com o Luan Dias. Todo mundo do Guarani na área para tentar essa bola. E vem bola na grande área. A expectativa agora tomando conta do time do Guarani. Vai pintar a bola na grande área. Momento de expectativa no brinco. Luan Dias autorizado, levantou na primeira trave. Tenta o domínio ali o Lucas Araújo. O cruzamento foi baixo. Lucas Araújo não consegue o domínio. A bola volta para o time do Guarani lá atrás pelo campo de defesa. O Matheus Bueno foi buscar a bola. Ele entrega a bola pela ponta esquerda agora com Jefferson. Jefferson domina, tem Marlon Maranhão. Vai tentar a esticada buscando ali o Caio Dantas. Chega a defesa do time do Amazonas, rasga com Miranda. A bola volta ainda pelo campo de defesa do Guarani. Jefferson furou na primeira, Sassá ficou com ela, mas Jefferson arruma. Conserta, fica com ela o lateral do time do Guarani, que se manda, vai embora para o campo de ataque. Entrega a bola com Bruno Mendes para Marlon Maranhão. Marlon Maranhão tentou a devolução com Bruno Mendes, é falta. Show tá parado, falta nele. Falta marcada lá pelo campo de ataque do Guarani, Adriana. Falta do Ezequiel em cima do Marlon Maranhão, que já tinha ganhado e colocado a bola na frente. Uma falta pelo lado esquerdo. O Heitor é quem vai ali para a cobrança. Heitor, torcedor aqui debaixo do tobogã, falou: acerta uma, pelo amor de Deus. E agora o Luan Dias também chegou por ali. É falta marcada para o time do Guarani, uma falta lateral. Luan Dias, Heitor e Luan Dias. Luan Dias com o pé esquerdo, Luan Dias com o pé direito. O homem forma a barreira do time do Amazonas. Todo mundo na grande área, com exceção ali do Jefferson e do Matheus Bueno. Heitor, é ele quem vem para a bola, levantou na boca do gol, afasta a marcação, tira. A bola volta reboteada para o time do Guarani com o Matheus Bueno. Matheus Bueno tem Luan Dias aberto pela ponta esquerda, conseguiu o passe para Heitor, que matou no peito, puxou para a linha de fundo. Heitor levantou por baixo. Afasta a defesa do time do Amazonas, manda a bola para a lateral. Guarani insiste e persiste ainda no campo de ataque. O Guarani em cobrança lateral com a movimentação do Jefferson. O Jefferson procura espaço ali para o time do Guarani. O Bruno Mendes está pedindo para ele mandar lá na grande área, que o Bruno Mendes vai fazer o pivô. O Jefferson entendeu o recado, vai levantar na direção dele. Levantou na direção do Bruno Mendes, afasta a marcação. A bola voltou para Jefferson pela ponta esquerda, vai tentar o cruzamento. Cruzou na grande área, subiu de cabeça, ajeita Lucas Araújo para Heitor, bateu o pé esquerdo na bola. Espalma o goleiro! Volpe! Mais uma defesa, põe na conta dele, que não tá 1-0 pro Guarani ainda, Adriano Almeida. Se essa bola fosse um pouquinho mais alta, ela iria no ângulo. Foi um pouquinho mais para baixo, por isso que facilitou a vida do goleiro, o Volpe, que voou para defender o que seria o primeiro gol do Bugre. E agora a galera ficou na bronca porque queriam escanteio, a arbitragem em cima do lance entendeu que não. Foi apenas o lateral marcado pro time do Amazonas fazer a cobrança. O tempo passa. Meu cronômetro marca, você confere na CBN. 15 minutos do segundo tempo no brinco, o tempo tá passando. E a apreensão vai aumentando, por enquanto segue. Guarani 0. Amazonas também 0. Central da bola. Mais cedo lá em Belo Horizonte, no estádio Independência, o América Mineiro fez 3-2 no Ituano e complicou a situação do Galo Rubro-Negro de Itu. Neste momento, o Ituano é o 18º, 34 pontos na zona de rebaixamento.
Futebol Globo CBN. E vem para o campo de ataque o time do Amazonas pela ponta direita, sai jogando pelo campo ofensivo agora com o Ezequiel. Ezequiel voltou, soltou para Miranda, Miranda por dentro para Sonza, ele faz o giro para Alvarinho, passe errado, a bola volta de graça para o Guarani. Matheus Bueno tentou o passe para Bruno Mendes. Era, na verdade, para o Caio Dantas. O Bruno Mendes estava no meio do caminho, acabou desarmando o próprio jogador do Guarani. A bola volta pelo campo de ataque do time do Amazonas para a ponta esquerda com o Enio. Enio gira para cima do primeiro, solta a bola lá atrás, recuou, entregou, soltou essa bola para Guilherme Xavier. É para Sonza, gira para cima do primeiro, recuou, entregou a bola pelo sistema defensivo. A bola chega no Alvarinho, tá pedindo do outro lado sozinho Ezequiel. Miranda já avistou o lateral direito passando. Ezequiel recebeu sozinho, agora contra a marcação do Luan Dias. Tocou por dentro para Johnny contra a marcação do Matheus Bueno. Johnny faz o giro para cima do primeiro, acompanha ali o Matheus Bueno, não consegue o desarme. A bola fica de graça para o Souza, que volta lá atrás. Recua, sai jogando o time do Amazonas pelo campo de defesa. Entrega a bola com o Fabiano para a chegada do Tavares. Tavares faz a revolução com o Fabiano. O Enio está pedindo do outro lado. O Fabiano segurou, entregou, recua a bola pelo campo de defesa. Ele faz o passe para Miranda. Devolve a bola por dentro. Bom passe agora para a chegada do Souza. Souza encontrou ali o Tavares, mas no meio do caminho desarmou o time do Guarani com o Lucas Araújo. Marlon Maranhão insistiu, desarmou, colocou a bola para Caio Dantas. Caio Dantas acelerou, não consegue dar sequência no lance. O Caio Dantas, ele não consegue jogar fora da área. O Caio Dantas batalha, luta, é guerreiro, mas tá matando o jogo dele, né, Gabi Castro? Partida muito aquém, ruim do Caio Dantas. A gente sabe que é um jogador voluntarioso, que se esforça. O problema não é esse. Só que ele não está conseguindo ajudar fora da área. Então, que o Alan o oriente também, né? Ele tem que fazer essa marcação ali próximo do Ivan Vaurinho para marcar o goleiro numa saída de bola. Ele tem que jogar mais avançado. Tá recuando bastante e aí o jogador ele cansa, né? Porque ele tá correndo uma barbaridade, tá tendo que armar, já teve uma oportunidade para poder finalizar. Então, deixa o Caio Dantas mais próximo dos zagueiros, mais próximo ali da grande área, para quando a bola chegar nele, tá descansado para poder fazer o gol que o Guarani precisa para conseguir sobreviver na Série B. E tivemos alterações na equipe do Amazonas, Adriana. Sim, 2 de uma vez só. Foram embora 10, Rafael Tavares e também o 17, Xavier. Para as entradas do 8, Diego Torres e também do 9, Cocote. E o Diego Torres é bom jogador, hein? Esse RB. Os times de Campinas tentaram algumas vezes, verdade, né? Diego Torres e nunca conseguiram. E vem o Amazonas para o campo de ataque. Ezequiel domina pela ponta direita. Cocote passou, pediu, recebeu na ponta direita. Sassá girou para Miranda. Miranda vai fazendo o giro, volta, recomeça o time do Amazonas com o Fabiano. Fabiano vem na movimentação, entrega a bola lá pela ponta esquerda. Ele pedia ali a bola por dentro, o jogador Enio preferiu o toque lá atrás. A bola volta com o Diego Torres. O Diego Torres acelera, tenta o toque por dentro. A bola vai sobrando agora em lateral e se desentende o jogador do Guarani. Pedro Henrique, cabeça no lugar, Pedro Henrique. Que leva cartão agora, Júlio. O Pedro Henrique, zagueiro do Guarani, e o Enio, atacante do Amazonas, se estranharam ali depois da falta do Pedro Henrique, amarelados os dois. É o momento de ter tranquilidade. Até porque o Guarani depende desse resultado pela sobrevivência. Resultado, por enquanto, que vai rebaixando o Bugre. Precisa do gol o Guarani para seguir com chances de permanência na Série B do Campeonato Brasileiro. É uma falta marcada agora para o time do Amazonas fazer a cobrança pelo campo de defesa. Diego Torres vem na movimentação. Entrega a bola lá atrás com o Alvarinho. Alvarinho tem Ezequiel aberto na ponta direita pedindo sozinho. Prefere o toque por dentro para Johnny, na direção do Johnny, na verdade, que não consegue o domínio. A bola fica de graça para o time do Bugre. Lucas Araújo domina, entrega, tem pela ponta esquerda o Jefferson, já recebeu. Marlon Maranhão tá do lado dele, Bruno Mendes está indo para a grande área. Jefferson dominou, tocou para Marlon Maranhão. Marlon Maranhão pela ponta esquerda, levantou para Bruno Mendes, ajeitou, tentou buscar o giro para finalizar. Rolou para Heitor para Matheus Bueno na ponta esquerda para Marlon Maranhão. Marlon Maranhão vai tentar o cruzamento da grande área, levantou, a bola passa pela marcação, afasta na sequência, tira Cocote. A bola volta para ele, o Enio tenta puxar o contra-ataque, já ligou pela ponta esquerda, vem na velocidade. O time do Amazonas vem carregando com Johnny
contra a marcação do primeiro, Sassá encosta, passa Enio, pede também do outro lado, Sassá dominou, girou para cima do primeiro, solta a bola pela ponta direita, é para a chegada do Ezequiel, Ezequiel vem num 2 com Johnny, Johnny para Ezequiel, Ezequiel para Johnny, Johnny dominou, girou, recomeça para o time do Amazonas. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN. 21 minutos do segundo tempo. O tempo está se esgotando para o Guarani, segue no brinco. Guarani 0. Amazonas Também 0. Central da Bola. Resultado que não interessa ao Bugre. Com esse empate, o Guarani está sendo rebaixado à Série C 2025. Intervalo de jogo lá em Santa Cruz, em Ribeirão Preto. Botafogo vai perdendo para o Ceará por 1-0. Com esse resultado, o Ceará está entrando no G4 da competição. Júlio Nascimento. Hora de análise aqui na CBN, Gabriel Castro. Sabe quanto que tá a posse de bola no segundo tempo? 62% pro Amazonas. E quem precisa vencer o jogo é o Guarani. Quem quer a vitória é o Guarani, não consegue ficar com a bola. Em muitos momentos, o Amazonas vai colocando na roda, diante da sua tranquilidade, de um time até que não tem grandes pretensões, né? A equipe do Amazonas, que mostra até uma certa apatia, mas que vai conduzindo, vai gastando tempo. E o Guarani vai caindo no desespero, vai rifando bola, vai errando o lançamento, vai errando o passe. E aí a gente tem a criação do Caio Dantas no primeiro momento, no primeiro minuto, depois aos 9 minutos aquela pressão e mais nada. 22 minutos do segundo tempo é muito pouco e vai batendo o desespero. Muito bem, vai saindo o time do Amazonas pelo campo de defesa com o Alvarinho. Alvarinho recua para o goleiro Volpe. Bruno Mendes apertou, quase toma do goleiro. A bola volta para Jefferson. Jefferson tenta adiantar para Marlon Maranhão. Mais um passe errado. A bola fica de graça para o time do Amazonas sair jogando. Futebol Globo, CBN Campinas. Pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. E vem Amazonas pro ataque. Ele dominou Ezequiel, girou pra Sassá, deixou pra Enio, bateu. Respalma Vladimir. Salvo o Guarani, Vladimir. A bola volta para Miranda, Miranda para Diego Torres. Diego Torres girou do outro lado para Fabiano. Fabiano para Diego Torres. Vai mandar pro gol, preferiu passe para Sassá. Sassá tentou o giro, a bola bate na marcação, voltou para Diego Torres. Diego Torres para Miranda. Miranda, lá vem ele, o terror das placas publicitárias. Girou, soltou na ponta direita para Ezequiel, levantou na boca do gol, desvio. Pintou o gol, afasta a defesa do Guarani, voltou para Sassá. Sassá matou no peito, girou, entregou para Diego Torres, bateu, a bola desviada, vai embora. Vai ganhar um escanteio. Escanteio marcado para o time do Amazonas, que quase faz o primeiro gol do jogo, Adriano Almeida. O Amazonas cresceu nos últimos minutos. Tocou bola muito bem agora para conseguir. E o detalhe foi o Enio, né? Que chutou uma bola linda para a defesa do Vladimir. Vladimir salvou no momento em que o Amazonas mexe. Tá indo embora o 7, Johnny, para a entrada do 19, William Barbio. O William Barbio, olha ele aí. Escanteio marcado para o time do Amazonas, vem Diego Torres para a cobrança, levantou, executou na grande área, chega Heitor na primeira trave para fazer o corte, manda a bola para longe, afasta o perigo, tira dali. 24 minutos. 24 minutos. Faltando aí mais ou menos 20 mais acréscimos para serem jogados. Vai, arredondando aqui, mais 30 minutos para o Guarani não cair. Precisa do gol Bugre. Senão, a Série C estará mais do que confirmada. E o Lua Dias sumiu no segundo tempo, hein? Não fez uma jogada. Pois é. Precisa do 10, o time do Guarani. Alvarinho domina, Amazonas todo no campo de ataque, Amazonas gostando do jogo. Fabiano entrega a bola para Enio. Enio vem na movimentação pela ponta esquerda contra a marcação do Heitor, entregou para Diego Torres. Diego Torres para Alvarinho, recua, sai jogando pelo campo de defesa. O Ezequiel tá do outro lado pedindo bola. Ele prefere o passe para Miranda. Miranda já levanta a cabeça, procura opção, se apresenta ali o jogador do time do Amazonas. Ele prefere voltar com o goleiro Volpe. O Volpe vai sair jogando. O Volpe dominou, girou essa bola para Alvarinho. Alvarinho
pra Volpe, Volpe não tapa na bola, tira dali, a bola volta na metade do campo ainda pro time do Amazonas, entrega Enio dominou pela ponta esquerda, já passa no comando, o Cocote pediu, recebeu o Cocote, Enio passou na velocidade, tocou pra Cocote mais uma vez, puxou pra linha de fundo, pintou o gol do time do Amazonas, movimentou, pedalou pra cima da marcação, girou um soltão pra Enio recuou pra Diego Torres levanta a cabeça, vai tentar levantamento na grande área, não, preferiu passe lateralmente pra Souza, mandou pro gol, mandou longe do gol. Souza. Pegou mal na bola, apenas o tiro de meta do Adriano Almeida. Não dá nem para comentar esse lance aí. O Amazonas estava chegando tão bonitinho, tocando a bola, e aí o Souza me manda essa bola lá nos torcedores do Amazonas, que também marcam presença hoje aqui na torcida visitante do Brinco de Ouro. Daqui a pouco vamos ter novidades no Guarani. Estevão e Ian conversam com Alan Al, vão entrar daqui a pouquinho. Muito bem, daqui a pouco então tem alteração na equipe do Guarani. O tempo passa. E como passa, torcedor Guarani? E a CBN está marcando para você. E vai ter alteração, só desculpa te cortar, Júlio. O Heitor fez um sinal lá. O Pedro Henrique não vai ter condições. O Guarani vai ter que gastar uma alteração com o zagueiro. Já teve que gastar uma com o goleiro e vai ter que gastar uma com o zagueiro agora. E agora a torcida pegou no pé do Pedro Henrique, porque ele caiu no gramado e a torcida falou, pelo amor de Deus, Pedro Henrique, vai pra fora, cara. Se esforça aí pra deixar o campo, porque a gente não pode perder tempo. E por isso que o Pedro Henrique fez um esforço final ali. Tá indo embora o Pedro Henrique. Já Adriano Almeida confirma a alteração, mas antes, 27 minutos, 27 do segundo tempo no Brinco. Segue por enquanto. Guarani 0. Amazonas também 0. Central da Bola. 8 anos, esse é o tempo que o Guarani não participa da Série C do Brasileirão. Caso se confirme esse empate, o Guarani voltará à Série C em 2025. Intervalo de jogo lá em Santa Cruz, o Botafogo vai perdendo para o Ceará por 1-0. O Botafogo não se livra matematicamente do rebaixamento nesta rodada. Futebol Globo CBN. Pode ligar que aqui tem jogo, tem muito futebol pra você. Sai jogando o time da Amazonas, sai jogando errado. Matheus Boeira empurrou pra Bruno Mendes tentou o domínio, não consegue. A bola volta de graça pro time do Amazonas, sai jogando com Alvarinho. Alvarinho entrega a bola com Fabiano. Fabiano adianta, solta a bola na metade do campo com Enio. Enio tenta fazer a finta, tentou adiantar ali contra a marcação do Heitor, a bola saiu. Lateral está marcado, arremesso manual é pro time do Guarani. Pois não, Adriana? Confirmando as duas mudanças no Guarani, eu lembro que o Ian, lateral direito, estava na beira do gramado para entrar. Acabou voltando para o banco por causa da lesão do zagueiro Pedro Henrique, né? Então aí o Pedro Henrique com a camisa 30 foi embora para a entrada do 23, o outro zagueiro Douglas Bacelar. E a segunda mudança é a saída do 21, Lucas Araújo, para a entrada do camisa 11, Estevão. São as alterações do Guarani. Estevão em campo, Douglas Bacelar em campo, vai tentar uma postura mais ofensiva o time do Guarani, Gabriel Castro. É isso, agora fica com apenas um volante, que é o Matheus Bueno, e aí tenta qualificar essa saída com o Estevão e com o Lua Dias, que está jogando como um ponta direita. Eu confesso que gosto do Lua Dias mais participativo, vindo para o meio campo, como ele atuou no primeiro tempo. Ele fica muito isolado lá na ponta direita, mas é uma forma de ter uma profundidade, de ter uma tabela com o Heitor pelo lado direito. Eu sei que nos últimos minutos o Guarani não conseguiu chegar ao campo de ataque, não conseguiu uma finalização. Precisa intensificar, o tempo está correndo, está sendo rebaixado, então precisa ir ao ataque, naquele famoso all-in, vai ter que se expor a partir de agora. Matheus Bueno domina, entrega a bola com Douglas Bacelar na ponta direita, Douglas Bacelar vem para o campo de ataque, ele busca a opção, entregou para Estevão no meio, Estevão fez a movimentação, solta a bola com Matheus Bueno para Luan Dias, tocou mal agora. Tudo que jogou no primeiro tempo, Luan Dias está jogando mal agora no segundo tempo. A bola fica de graça para o Guarani, Luan Dias recuperou, deu combate, entregou na ponta direita. Ele vem para a finta, para cima do primeiro, Luan Dias ainda ele carrega, adiantou demais. Luan Dias perde a bola de novo, camisa 10. A bola fica para Enio, Enio tenta movimentar contra a marcação do primeiro, tentou o combate, Marlon Maranhão, mas Enio ficou com ela, tá aberto o gol do Guarani. Entregou na ponta esquerda, invadiu grande área, Douglas Bacelar. Num último ato ali, o Douglas Bacelar conseguiu o desarme. A bola não saiu.
Fica com o time do Guarani que vem para ataque ali com o Heitor na ponta direita. Movimenta Heitor. Solta a bola no apoio para Estevam. Estevam girou para Caio Dantas. Caio Dantas tenta fazer a finta para cima do primeiro, recebe a falta. A informação, Fábio Chaves. 2 minutos do segundo tempo é o gol de empate do Botafogo lá no Santa Cruz. Agora Botafogo 1, Ceará também 1. Com esse resultado, o Ceará não alcança o G4 neste momento. Muito bem, Fábio Chaib trazendo todas as informações da Série B do Campeonato Brasileiro. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN. São 30 minutos jogados na Série B do Campeonato Brasileiro no Brinco. Guarani 0. Amazonas também 0. Central da Bola. Ontem o Brusque perdeu por 1-0 para o Paysandu lá na Curuzu e foi confirmado como o primeiro time rebaixado à Série C do Brasileirão do ano que vem. Com esse empate, vale lembrar que o Guarani também está sendo rebaixado. E a torcida do Guarani começa a ficar cada vez mais impaciente com o time. E o time sente dentro de campo. O Guarani erra passes. O Guarani se abala emocionalmente com as reações das arquibancadas. Vive um drama o Guarani. E o Amazonas vem para ataque, domina pela ponta direita, Sassá, girou para Ezequiel. Ezequiel procura espaço, o Amazonas investe na ponta direita com Miranda. Miranda contra a marcação do Caio Dantas. Vem ainda ele, Miranda buscando espaço, tocou para Ezequiel de calcanhar para William Barbio na ponta direita. Lá vem Barbio, Barbio girou, toque errado agora pelo meio. Matheus Bueno fica com ela. Matheus Bueno levanta a cabeça, entrega a bola pela ponta direita com Luan Dias. Luan Dias escapa da marcação, adiantou para Caio Dantas. Tá sozinho Caio Dantas. Encara a marcação, espera a chegada de alguém. Caio Dantas invadiu grande área, tentou passar pelo primeiro, tentou passar pelo segundo, perde a bola. Tava sozinho, camisa 99, aí não tinha muito o que fazer, né, Adriana? O Bruno Mendes até tentou acompanhar, mas não tá na melhor forma física ainda o Bruno. E aí o Caio tentou resolver tudo sozinho e não deu certo. Bola solta para o time do Guarani, para Jefferson. Jefferson dominou. Ele toca a bola com Douglas Bacelar. Douglas Bacelar para Matheus Bueno. Matheus Bueno carrega para o time do Guarani. Faz o passe pela ponta direita para Heitor. Heitor dominou. Vai tentar o cruzamento na grande área. Ainda ele. Heitor levantou para Caio Dantas de cabeça. Afasta, tira a defesa do Amazonas. Afasta o perigo, tira dali. A bola volta ainda para o Guarani. Falta! Falta na entrada da área. Pegaram o jogador do Guarani, Luan Dias. Falta na entrada da grande área, uma falta perigosa, Adriano Almeida. O Luan ia dominar, e antes que ele pudesse dominar e ficar em boas condições, o jogador do Amazonas fez a falta. No momento em que começam a cair algumas gotas de chuva. Júlio Nascimento, eu ouvi falar que viria uma frente fria. E aquele guarda-chuva que eu emprestei para o Lupe, tá aqui. Aí sim, chuva, hein? Para quem sabe lavar a alma do torcedor bugrino, que precisa de uma esperança. É a bola parada, no momento que cai a chuva, para de repente renovar o time do Guarani nesse momento no Brinco de Ouro. O torcedor veio para o campo, time com 99% de chance de rebaixamento, tá pegando chuva. Jogadores do Guarani, vocês precisam honrar esses torcedores que hoje se fazem presente no Brinco de Ouro. Heitor e Luan Dias. Heitor e Luan Dias. É a falta para o Guarani. Com muita dificuldade na construção do jogo, o Guarani tem na bola parada a oportunidade do gol. Esse gol pode salvar o Guarani do rebaixamento hoje. Tem que caprichar. Tudo que vocês treinaram tem que colocar agora na ponta da chuteira. Tem que caprichar, Guarani. Heitor e Luan Dias, autorizado, é a falta, vem Heitor, vem Luan Dias bateu na barreira, a bola falta ainda para ele, Luan Dias tentou na segunda, pediu pênalti, a arbitragem manda seguir. Ele mandou no meio da barreira, Adriano Almeida. Júlio, aí não dá, né? Tremenda expectativa por esse lance, uma bola parada. Mas vamos ver, o Guarani tá subindo de novo. Guarani vem para o campo de ataque, entrega a bola pela ponta esquerda para Marlon Maranhão, já acionando, Jefferson gira o corpo, vem para frente, tá para cima agora do jogador do Amazonas, solta a bola com Estevam perdeu, contra-ataque do Amazonas, tenta sair jogando Enio não consegue o toque, a bola fica de graça para o time do Guarani, volta com Matheus Bueno, vambora Guarani, Matheus Bueno, domina, escapa da marcação, soltou para a chegada do Jefferson cruzou na área, toca de cabeça!
Pra fora! A bola não entra! A bola não entra! Escanteio pro Guarani, Adriano Almeida. Caio Dantas, ele quem estava nessa bola pelo alto, mas o Ivan Alvarinho estava junto. Os dois cabecearam essa bola e o árbitro viu que o Alvarinho tocou por último. Mas o zagueiro do Amazonas também está deitado no chão porque o choque de cabeça com o Caio foi forte. Está sentindo bastante, vai precisar de um atendimento. A torcida acredita, Júlio! Mais ou menos 10 minutos para o fim do jogo e a torcida ainda acredita. Tem informação, Fábio Chaib. Não deu tempo do Pantera comemorar. Saulo Mineiro marca o segundo do Ceará, um golaço de fora da área. Agora Ceará 2, Botafogo 1 lá no Santa Cruz. O Ceará retorna ao G4 neste momento. Escanteio marcado para o time do Guarani fazendo a cobrança com o Luan Dias. Escanteio marcado, Luan Dias na bola, autorizado. Luan correu, levantou na grande área, afasta a marcação, tira dali. A bola volta ainda para o Guarani, volta com o Matheus Bueno. Matheus Bueno tropeça na bola, mas consegue ficar em pé. Vai armar agora o primeiro, mais um ataque do Guarani. Matheus Bueno entregou para Estevam. Estevam levanta a cabeça, procura opção, ninguém aparece, ele foi obrigado a inverter. Lá na ponta direita, onde se encontra o Luan Dias. Luan Dias dominou, vai tentar a cavada na grande área, direto nas mãos do Volpe. Informação, Fábio. Se não tem gol no Brinco de Ouro, lá no Santa Cruz, mais um gol do Ceará. Gol do artilheiro Eric Pulga na artilharia da Série B, agora com 13 gols. Faz Ceará 3, Botafogo 1. A bola fica com o time do Amazonas. Sai jogando pela ponta direita, entrega a bola pela ponta agora com Ezequiel. Ezequiel vem para o campo de ataque, movimenta, pede bola lá no apoio. O time do Amazonas, a bola solta, é para a chegada do Souza. Souza dominou, levantou a cabeça, tem um Fabiano lá do outro lado. É para ele o toque. Fabiano domina para o time do Amazonas, vai sair jogando lá atrás com toda a tranquilidade do mundo. Futebol Globo, CBN Campinas, pode ligar que tem jogo. Unimed Campinas. Planos PJ com 50% de desconto em 2 mensalidades. Contrate agora. Vem para o campo de ataque o time do Amazonas, bola solta pela ponta direita para Enio, entrega a bola para William Barbio, a devolução vem com Enio, Enio escapa da marcação do primeiro, tenta ali fazer a tabela, a bola volta com o time do Guarani, Matheus Mancini, recupera, não viu ali o Luan Dias que a bola estava chegando, a bola fica de graça para o time do Amazonas. Hora de opinião e análise aqui no Futebol Globo CBN, Gabriel Castro. Eu não sei o que aconteceu no intervalo, mas o Luan Dias voltou completamente mal no segundo tempo, foi o melhor jogador do primeiro tempo, nós elogiamos, falamos que é a noite do Luan Dias e ele não acertou absolutamente nada na etapa final, teve a chance da falta para poder caprichar, acertou na barreira, então o Guarani vai jogando os últimos minutos a sobrevivência na Série B e agora vai ter que ir pro abafa, vai ter que correr risco, vai ter que fazer marcação-pressão, se o Luan Dias tá mal, o Estevão que acabou de entrar precisa chamar responsabilidade, procurar o Caio Dantas, chuveirar na área, cruzar, vai ter que tentar de todas as maneiras, mudar a postura nos últimos minutos, fazer o que não fez até agora na partida, porque é um final de jogo melancólico, é o anticlímax, né? Isso reflete a arquibancada, de tristeza, de conformismo, de uma certa irritação. Então é um Guarani que tentou até a página 2, Júlio Nascimento, a postura para a última partida não jogou como se fosse uma sobrevida na Série B. E vem para o campo de ataque o time do Amazonas, vem carregando pela ponta esquerda o Cocote. Cocote tentou jogada pelo meio, foi desarmado, a bola volta para o time do Guarani. E o Fábio está lá com a participação dos ouvintes, também pelo nosso WhatsApp 998699070. Pois não, Fábio? Nesse momento do jogo, já muitas lamentações aqui, viu, Júlio? O Edson Araújo tá no brinco, fala, não acredito que essa diretoria fez com o meu bugre. Ano passado lutamos para subir, neste ano tudo errado. O Anderson Costa lá em Sumaré, triste realidade, precisamos mudar muita coisa. E o Adilson Andrade tá no Cambuí e fala assim, futebol mudou, se ficarmos com essa mentalidade, o buraco será cada vez mais embaixo, viu? Essa é uma realidade, né? Essa é uma realidade, as mudanças ocorrendo no futebol, chegadas de SAF, de clube empresa, investimentos. Não dá para viver do passado, né? Camisa não ganha mais jogo. E é isso que os times têm que entender aqui no futebol de Campinas. Não é só o Guarani, não. Serve para Ponte Preta também o recado. 40 minutos. Faltando 5 mais acréscimos para o Guarani tentar sobrevivência. Silêncio total no brinco. O torcedor não acredita. Mal reclama agora das marcações contra o Guarani.
Torcedor anestesiado, alguns até deixam brinco de ouro. Um misto de tristeza, com preocupação, com segurança. Vamos lá, 40 minutos do segundo tempo. Falta marcada para o time do Amazonas fazer a cobrança pela ponta esquerda do campo de ataque. Vem Fabiano na movimentação. Vai mandar a bola na grande área. 0-0 por enquanto, esse resultado vai rebaixando o Guarani. É um resultado que vai selando a pior campanha da história do Guarani na Série B dos pontos corridos. Mesmo em caso de uma improvável permanência, será a menor pontuação da história do Guarani nos pontos corridos. Falta marcada, vem o Amazonas, vai levantar a bola na grande área, autorizado, Diego Torres levantou na primeira trave, afasta, tira a marcação, a bola volta para o time do Amazonas, o chute de longe, vai direto para fora. Tiro de meta na tentativa do Cocote, Adriano Almeida. A bola saiu pelo lado esquerdo do goleiro Vladimir, que já cobrou o tiro de meta com pressa. Cara, o Guarani, o Bruno Mendes estava de costas para o lance, ele não viu a bola chegando. Guarani se entrega. É impressionante o que está acontecendo no Brinco. Cenas de terror para a torcida do Guarani. A bola volta para Ezequiel, Amazonas vem para ataque, domina William Barbio. Tentou o toque para Sassá. Sassá vem no pivô, tentou girar para cima da marcação, recebe a falta. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN. 41 minutos. É o segundo tempo. Segue no Brinco. Guarani 0. Amazonas Também 0. Central da bola. Esse resultado faz o Guarani ser rebaixado, assim como o Brusque foi ontem, também perdendo para o Paysandu por 1-0. Neste momento, Ponte Preta, Ituano, Brusque e Guarani formam a zona da degola. Futebol Globo CBN. E vem para o campo de ataque o time do Guarani, vem com o Estevam, arranca bem na velocidade, Estevam conduziu contra 2 jogadores e é falta, o jogo está parado. Cartão amarelo para o jogador camisa 6 do Amazonas, falta marcada para o Guarani, Adriana. Amarelo para Fabiano por falta em cima do Estevam, já cobrada. E vem Guarani para o campo de ataque da ponta direita, tentou, invadiu grande área, tentou cruzamento, a bola bate na marcação, volta para o time do Amazonas. Amazonas vem com o rebote, fica com a bola, domina, entrega pela ponta esquerda, dominou, girou para cima do primeiro, ainda conduz o Enio, carregou o Enio, Sassá pediu, recebeu o Sassá, vai bater pro gol, preferiu passe para Barbio, encara a marcação do primeiro, devolveu para Enio, Douglas Bacelar vem para fazer o corte, afasta, tira o perigo. Agora é um ajuste mais emocional do que tático para o Guarani, né, Gabriel Castro? É fazer o que não fez durante o jogo, né? Agora não adianta cobrar posição, criar jogada. Não fez isso até agora, com 43 do segundo tempo. Não vai fazer, só que precisa lutar. Os jogadores precisam acreditar. O que parece, o Guarani é aquele paciente no estágio terminal que está com cuidados paliativos, sabe? E aí ele só está gastando tempo, porque o inevitável, o que parece, é o rebaixamento. E vai ficando a bola com o time do Amazonas pelo campo de ataque, abertura para Diego Torres pela ponta esquerda. Diego Torres vem para frente, entregou, soltou para Fabiano. Fabiano foi desarmado pelo Caio Dantas. A bola volta para o time do Guarani, tentou sair jogando Caio Dantas, passe errado. Ficou pedindo a falta, a arbitragem vai parar o jogo para atendimento do Caio Dantas. Adriano Almeida. No momento em que o placar eletrônico do Brinco confirma público total nesta noite de terça-feira, 2.281 torcedores, para uma renda bruta de R$ 20.200. Muito bem, então os guerreiros, né? Quase 2.300 torcedores no Brinco. Os guerreiros merecem todas as reverências aqui e vocês não merecem. Esse time do Guarani, Gabriel Castro. Caio Dantas caiu agora de vergonha, né? Um passe horroroso que ele deu agora, impediu um contra-ataque que poderia. Então é uma noite em que nada deu certo para o Guarani. O Caio Dantas teve apenas uma oportunidade e parou no Volpe. Então são os últimos minutos nos acréscimos, ainda na expectativa, né? Enquanto tiver tempo, o Guarani precisa colocar essa bola na área para ter a chance. Futebol Globo CBN Campinas, pode ligar que tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. E vem pro campo de ataque o time da Amazonas, tentou um chute de longe, afasta a marcação, tira dali. Olha,
Eu vou falar com muito cuidado, tá? Isso vai ser assunto para coletiva, se tiver, né? Do Alan Al. Uma informação que eu recebi aqui que não foi problema físico do Pegorari, não, viu? Foi um desentendimento dele com o técnico Alan Al. Essa é uma informação não confirmada, a gente vai tentar apurar para trazer, principalmente na entrevista coletiva do Guarani, mas é um cenário que demonstra muito o que está acontecendo, né? Com o Guarani, né? Aliás, tivemos já desabafos de Pegorari, desabafos de Luan Dias, expulsões infantis. É um cenário difícil para o torcedor do Guarani. E vem para o ataque o time do Bugre, domina pela ponta esquerda, Marlon Maranhão tentou cruzamento para ninguém. Se de fato isso aconteceu, Júlio, mostra que a vaidade tomou a frente na partida importantíssima. Eu não vou colocar mais importante do Guarani, mas importantíssima, algo que não poderia acontecer, porque a postura do Guarani no segundo tempo foi pior do que no primeiro. Nos últimos 45 minutos, os jogadores não conseguiram. E tem 1 minuto e meio agora. Vem o Guarani para o campo de ataque na ponta direita, domina. Tenta sair jogando lá para o campo de ataque, o Heitor agora chamou a falta. Heitor chamou a falta, vai brigar, vai cavar cartão, aí é expulso. Aí vai para o vestiário mais cedo. É isso que quer o jogador do Guarani. O Guarani precisa do gol, né? Precisa do gol, não precisa de jogador valente. Até porque quando era para defender a camisa do Guarani, os jogadores não foram valentes. Tiraram o Heitor da confusão ali. A arbitragem está dando a falta. Falta para o Guarani. A torcida está pedindo para o Vladimir ir. Vladimir não está atendendo o pedido, não. Vladimir, que no ano passado, exatamente 1 ano atrás, foi rebaixado com o Santos, né? Fazia parte daquele elenco do Santos e agora vai fazendo parte também do elenco do Guarani, que vai caindo a Série C do Campeonato Brasileiro. Falta marcada para o Guarani. Luan Dias, autorizado, levantou na boca do gol. Volpe faz a defesa. Nas mãos do goleiro, Volpe faz a defesa tranquila. 47. Vai acabar o jogo, hein? O Guarani vai ser rebaixado à Série C. 11º rebaixamento da história do Guarani, o 10º no século. A bola volta para o time da Amazonas pela ponta esquerda, tenta sair jogando, foi desarmado. Lateral marcado. A torcida do Guarani não acredita no que está acontecendo, né? Parte da torcida fica em silêncio, a outra parte protesta e é o direito do Guarani, desde que não se tenha violência, né? Pode xingar, é válido xingar, é válido colocar para fora. Só não pode a violência. O torcedor do Guarani está extremamente magoado com a situação do time. E é uma situação tensa. Apita o árbitro. O Guarani Futebol Clube está rebaixado à Série C do Campeonato Brasileiro. Guarani. Ricardo Moisés, André Marconato, Rodrigo Pastana, Juliano Camargo, Toninho Cecílio, Danilo Silva. Vocês rebaixaram o Guarani Futebol Clube à Série C do Campeonato Brasileiro. A diretoria que queria glórias por fazer o básico, fazer a obrigação, quer pagar em dia, quer não atrasar salários, se vangloriou disso, de fazer as obrigações. Sentou em cima do que fez no ano passado, que já tinha sido um ano vergonhoso no segundo semestre. Aí vai para o Campeonato Paulista, por um milagre se salva de um rebaixamento que seria patético no Campeonato Paulista. E na Série C, passa 30 rodadas dentro da zona de rebaixamento. Troca 5 vezes de técnico. Passa a mão na cabeça de Regis quando ele desrespeitou a autoridade de um técnico que era Humberto Louser, que poderia ter ajudado mais do que os outros técnicos fizeram. O Guarani trocou 5 vezes de técnico. O Guarani trocou 5 vezes de executivo de futebol. O presidente do Guarani sumiu. Alegou problemas de saúde que ninguém sabe o que é e sumiu. O Guarani deu espaços a Ricardo Moisés, que ficou muito tempo comandando, mandando e desmandando nos bastidores do clube. O Guarani está rebaixado à Série C do Campeonato Brasileiro. E não dá para falar que não é merecido. É injusto com a torcida, mas não com a diretoria Adriano Almeida. Ouvi Matheus Mancini, o único que para aqui agora. Momento complicado, momento triste. Nós sabíamos que a gente só ficaria vivo na competição com uma vitória. E a gente tentou o máximo que a gente pôde. Esse Matheus Mancini, poucas palavras, mas o único pelo menos que parou aqui para falar no momento em que a chuva aperta demais aqui no Brinco. Maravilha, nenhum jogador mais, né, Adri? Eu queria muito saber do Pegorari. O Pegorari estava no banco,
no segundo tempo, acompanhou todo o segundo tempo do banco. Não me parecia estar mancando. A hora que acabou o jogo, se levantou normalmente. Desceu aqui, foi um dos primeiros a descer, inclusive ao lado do Alan Al. Mas os dois não se falaram. Peraí que agora... Acho que tem algum jogador chegando ali, a gente perdeu o contato com a Adri, vamos tentar retomar, porque a chuva está apertando também nesse momento. E às vezes acaba interferindo um pouco no nosso sinal também. Poxa, que pena, né? Acho que é o Landias, não consigo ver ao certo ali qual jogador do Guarani tá parando ali. Me parece Bruno Mendes. De qualquer maneira, Gabriel Castro, oficialmente o Guarani conclui aquilo que nós esperávamos há pelo menos umas 15 rodadas. É um barco à deriva, né? Você citou o nome de 6 dirigentes e é preciso ter um entendimento, né? De que aquele Guarani campeão brasileiro de 78, que conquistou a Série B de 81, 86, 87, vice paulista, 88, 2012, que já disputou a Copa Libertadores da América. Voltando também. Vamos escutar o jogador. Mas infelizmente a gente não conseguiu, né? Nosso time lutou até o final. Teve chance, o Papai do Céu deu chance para nós lutar até o final ali, mas infelizmente tem coisas no futebol que não tem explicação, né? Ou às vezes tem explicação, né? Mas é melhor, tem coisas que é melhor não ficar quieto, né? É difícil, para mim tá sendo dolorido, cara. Difícil, nunca passei na minha carreira esse momento, mas tenho que agradecer a Deus por tudo que ele me abençoou, né? Mas agora é juntar os cacos e colocar realmente o Guarani no seu devido lugar, que é a Série A. Porque esse clube não merece estar no lugar onde que está e aonde que caiu. Bora. Tá aí, o Bruno Mendes, então, com esse desabafo final aqui no Brinco. Era melhor ter falado, né? Ele falou que tem coisas que não pode falar, a torcida gostaria de saber e nós também, né? E falar de Série A agora não é o momento do Bruno Mendes. Só fechando, então, aquele Guarani de 78, de 81, de 2012, que já disputou a Copa Libertadores da América, isso é história. E é isso que precisa colocar na cabeça dos dirigentes. E que o Júlio citou há pouco, a camisa não ganha mais jogo. É um outro momento que nós temos no campeonato e na vida no futebol. A realidade neste século é um Guarani que já caiu em 2001, que já caiu na Série A1 do Paulista em 2001, em 2006, em 2009, em 2013, no Rio São Paulo 2002, na Série A 2004, 2010 e não voltou mais no Elite. Quando caiu para a Série C ficou 5 anos. É preciso ter esse entendimento dos dirigentes, da comissão técnica, dos jogadores que vestem essa camisa. A realidade mudou do Guarani. E a gente vai ter mais tempo durante a semana para poder falar, mas é um reflexo que nós temos do que aconteceu durante todo este ano, né? Com troca de treinadores, 5 treinadores durante o ano, troca de dirigente, saída de presidente na reta final de Campeonato Brasileiro da Série B, desmandos, e aí isso culmina com um rebaixamento. Não tem algo diferente, ninguém esperava algo diferente, e é um conformismo que nós vimos na arquibancada. Só a paixão levou o seu torcedor hoje aqui para o estádio, tão sofrido, que teve um péssimo ano e agora é momento de ter tranquilidade o torcedor do Guarani, mais um rebaixamento, mas é preciso na virada do ano estar ao lado do clube, tá? Não de dirigentes, não de treinadores, não de jogadores. Esses aí, eles chegam e saem. O torcedor, ele fica e ele precisa reerguer, como já fez em outras oportunidades e vai ter que fazer de novo. Vai disputar o Campeonato Brasileiro da Série C, vai ter que cobrar, vai ter que fazer um Campeonato Paulista para não ser rebaixado, mas vai se reerguer, o torcedor vai ter que voltar. Aquele que tá cabisbaixo, aquele que tá triste, que tá cansado, esse torcedor ele vai ter que voltar ao Estádio Brinco de Ouro e ele vai ter que reerguer este clube glorioso. E eu tenho certeza que isso vai acontecer no ano que vem. É apoiar, é cobrar a diretoria para fazer um elenco agora digno de Guarani num Campeonato Paulista, avaliar os atletas que têm contrato e têm condições de vestir essa camisa e têm personalidade, entendem o que é Guarani,
para poder fazer um campeonato digno, e aí sim, o objetivo do Guarani no ano que vem é subir do Campeonato Brasileiro da Série C para a Série B. De nada adianta fazer um bom paulista se o Guarani permanecer na Série C. A Série C não é lugar para o Guarani, e este rebaixamento só reflete que foi feito este ano, ou pelo menos nos últimos anos. Então é preciso ter este entendimento e a torcida precisa estar ao lado do clube neste momento, Júlio. Bom, todo mundo foi pra coletiva, né, pra sala de imprensa, muita chuva aqui nesse momento. Então os repórteres ali também se protegendo. Ouvimos aqui alguns barulhos ali, né, de bombas do lado de fora, mas não sabemos exatamente o que está acontecendo. Júlio. E a Adriana Almeida está com a gente ainda, pois não, Adri? Bastante policiamento aqui no portão principal do Brinco. A gente lembra que hoje o tobogã estava fechado e toda a entrada lateral do Brinco, que a maioria dos torcedores normalmente entram para o tobogã e para a arquibancada embaixo do tobogã, tá tudo fechado. Então só a avenida principal aqui em frente ao Brinco de Ouro que tem entrada e saída de torcedores, no caso agora a saída. Todos os torcedores aqui já passaram pelo portão principal, policiamento militar com um efetivo muito forte, muito pouca gente pela rua agora, até por conta dessa chuva. Então, assim, um ou outro torcedor mais bravo, mais irritado, gritando uma palavra ou outra, mas de maneira geral um clima muito tranquilo e com muito policiamento aqui na frente do Brinco. Muito bem, bom, da minha parte é isso, deixa eu passar aqui o comando para o nosso Fábio Scheibe. A gente tem muito o que falar, o torcedor está muito magoado e a gente sente na pele, porque a gente convive, a gente trabalha com futebol de Campinas, né? Guarani, a gente viu a luta do Guarani na Série C em 2016, quantos anos nós não cobrimos a Série C? Eu viajei para Tombos, para Macaé, para Erechim, enfrentou Jaguaré, para as gavetas do inferno, né? A Série C é um campeonato difícil. A Série C é um campeonato muitas vezes até subestimado. A diretoria do Guarani não tinha o direito de fazer isso. Ah, mas o Guarani há 30 anos não pagava FGTS. Obrigação. Ah, o Guarani há 10 anos não pagava o salário em dia. Obrigação. Ah, o Guarani está se reestruturando na organização, reformou o Brinco de Ouro, colocou um gramado impecável que é elogiado pelo Abel Ferreira, tem uma nova pintura no Brinco de Ouro, uma nova fachada no seu glorioso estádio. Obrigação. O Guarani reestruturou o programa de sócio-torcedor. Obrigação. O Guarani não está mais em 1970, não está mais em 1978, não está mais em 86, em 88, em 91. O Guarani está em 2024. Se a gente olha para Novo Horizontino, para Mirassol, times que estão anos-luz à frente do Guarani e não são times campeões brasileiros. Ninguém vai roubar o que o Guarani fez em 78. Ninguém vai roubar o gol do Careca. Essa história é única e talvez será inédita para sempre no futebol brasileiro, porque é muito difícil algum time do interior, nesse formato atual, vai vencer um campeonato brasileiro como fez o Guarani com muita competência. Mas acabou, ficou lá atrás, não vale mais nada. Hoje, vale na história, mas para hoje, para escapar de uma série C, não vale. Para conquistar 3 pontos dentro de uma Série B, não vale. Vale para a história, e isso nada vai mudar, tanto que o busto do Carlos Alberto Silva tem que continuar, a imagem dos ídolos no acesso do vestiário tem que continuar. O Guarani tem que valorizar mais aqueles que fizeram a história. Mas, se não se movimentar para o presente, a história não vai valer de nada. Fábio Scheibe assumindo aqui o comando. Há muito o que falar, de repente, quem sabe, a gente ouve algum dirigente, o técnico, não sei se alguém vai parar para falar, se alguém vai ter coragem de falar com a imprensa hoje. Espero que sim, porque há muito que ser perguntado. Certo, Fábio Scheibe? É isso aí, Julio, momento de consternação, muita tristeza, né, neste momento, mas um conformismo também, né, não foi de hoje que o Guarani acabou rebaixado, é uma campanha pífia já nessas 36 rodadas, o Guarani em 30 delas na lanterna da competição, não só no Z4, mas também na lanterna da competição. A gente vê um time gigante, né, voltando infelizmente à Série C do Brasileirão depois de 8 anos, depois daquela epopeia que fez contra o ABC aqui no Brinco de Ouro, aquele 6-0 tão histórico, o Guarani voltando a disputar uma Série C que promete ser disputada também no ano que vem, né? Ainda não se sabe ainda se pontos corridos ou não, a CBF estuda essa mudança na fórmula, mas o Guarani tem que se atentar, fazer uma
uma terapia interna mesmo aí para buscar os motivos e ver qual a solução pode ser para o Bugre no ano que vem. O Guarani, então, infelizmente, com esse 0-0, volta à Série C em 2025. Fica aqui com a gente, Júlio. Vamos ficar até 11h30 aqui, a gente vê se a gente ouve algum dirigente para falar alguma coisa para a torcida, não para a gente, né? Para a torcida bugrina que está triste neste momento. O Gabi Castro vai ficar com a gente também, vamos conversar um pouco mais e tentar decifrar aí o futuro do Guarani neste momento. Um rápido break aqui, Júlio, 11h05 neste momento, a gente volta depois, a gente fica até 11h30 conversando, falando mais sobre este momento tão desesperado, tão trágico do Guarani nesse futebol brasileiro. O Guarani voltando então à Série C do Brasileirão. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Futebol Globo CBN. Oferecimento Unimed Campinas. Saúde para quem quer crescer. Barbacoa, muito além da carne. Olá, eu sou o Fernando Kawasaki, sou chefe de cozinha e empreendedor. Eu tô aqui para falar que a Unimed Campinas está com uma oferta muito especial. 50% de desconto em 2 mensalidades de planos empresariais, incluindo MEI, a partir de 2 vidas. Aproveite a oportunidade e cuide da sua saúde. Acesse unimedcampinas.com.br e contrate agora. Unimed Campinas. Saúde para quem quer crescer. Consulte condições. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Central da Bola. 11h07, estamos aqui na CBN depois do empate do Guarani. O Guarani empatando 0-0 com o Amazonas, o que decretou o rebaixamento do Bugre à Série C 2025 com 3 rodadas de antecedência. O Guarani então voltando à Série C depois de 8 anos. Só lembrando que a última vez que o Guarani disputou a Série A, que o Bruno Mendes citou aí que o lugar do Guarani é na Série A, eu também concordo com ele, o lugar do Guarani é na Série A, mas o Guarani não joga uma Série A de Brasileirão desde 2010. Muita coisa tem que ser mudada, né, Gabi? Nossa, muito, Fábio. Estava conversando há pouco com o Júlio Nascimento, né? E todos os nomes que passaram este ano, né? E mostra os desmandos do Guarani, então falta de convicção. Começando com um treinador e vai trocando e vai tentando Humberto Lousa, ele já tinha tentado com o Daniel Paulista, e aí a última cartada agora com Alan Almas, passando por Júnior Rocha, estilos diferentes. E aí você vê a quantidade, né, de pessoas que estão, desde a comissão técnica até departamento de futebol. Então o Rodrigo Pastana como executivo de futebol neste momento, mas chegando no meio do caminho. Danilo Silva, coordenador técnico, chegando no meio da temporada também. Sérgio do Prado como gerente de futebol. Adriano Raio, supervisor de futebol. Então olha as nomenclaturas que tem hoje. O Guarani tem um executivo de futebol, tem um coordenador técnico, tem um gerente de futebol, tem um supervisor de futebol. O nome, a palavra fica só no futebol, porque em campo a gente não vê nada. Mais que isso, né, Gabi? Justamente em campo, que é o que importa realmente. A gente fez um levantamento aqui, o Júlio fez também, junto com o Antônio Lupe, nosso repórter aqui. Foram 38 contratações para essa temporada 2024. E muitas questionáveis. Muitos que já foram embora também, já. Também teve o processo, né, em que tivemos a abertura da janela, e aí alguns jogadores saíram e outros foram contratados, e as contratações que chegaram agora no meio do ano, todas decepcionantes, né? Você contrata um Lohan, atacante, que faz 9 jogos e nenhum gol. Você disputa uma última rodada, né, que era pro Guarani decisiva hoje, com uma dupla de zaga com o Matheus Mancini com 1 jogo e o Pedro Henrique com 2 jogos.
Se fosse qualquer outro adversário hoje aqui, fatalmente o Guarani já teria perdido mais cedo. É que o Amazonas veio a Campinas praticamente a passeio, veio muito tranquilo, tocando a bola, gastou o tempo. Ele estava muito tranquilo na partida e ameaçou muito pouco a equipe do Guarani. Então, foram muitos desmandos ao longo do ano. Acho que tem um departamento de futebol com muitos dirigentes e que dentro de campo nós não vimos o comando aparecer. Então, no jogo de hoje, quem que deveria chamar a responsabilidade? O Luan Dias, que é o camisa 10, ele chamou no primeiro tempo. E durante a transmissão eu falei aqui, o que será que aconteceu no intervalo? Porque o Luan Dias voltou completamente esquisito, voltou mal na partida, oscilou muito. O Caio Dantas, que era o jogador mais importante do Guarani, sem tempo de bola, parece que está voltando de lesão, ficou muito tempo afastado e que não é o que aconteceu. Então, assim, é um Guarani que parece que não se preparou para essa última partida, sabe? Era o conformismo, ele já sabia que seria rebaixado e parece que foi, sabe, um alívio, Fábio, aquela coisa que você já sabe que ia acontecer, É a e sensação de fato que eu foi tive hoje. também. A sensação que eu tive aqui no estúdio da CBN, aqui no Jardim São Gabriel, vocês estão no estádio aí, mas a sensação que eu tive é que era um conformismo só esperando o tempo passar para finalmente, enfim, decretar essa queda do Guarani. Eu queria saber, a gente falou tanto de dirigentes, eu queria saber como está a movimentação nos vestiários do Brinco de Ouro, se a Adriana Almeida tiver condições de me ouvir aqui, saber a movimentação, se alguém vai dar alguma palavra, alguma resposta para a torcida, principalmente, alguma declaração. Tem alguém, alguma coisa por aí, movimentação de momento aí, Dri, no vestiário? Movimentação apenas da imprensa por enquanto, viu, Fábio? Nenhum dirigente apareceu por aqui, muito menos pessoal da comissão técnica do Guarani, apenas o staff da comunicação e mais nós, repórteres aqui, esperando. A chuva deu uma trégua também nesse momento, o Brinco de Ouro já esvaziado, policiamento apenas para o lado de fora, mas tudo muito tranquilo, aparentemente aqui nos arredores do Brinco. Ô, Fábio. Mas era um momento, justamente, Júlio, eu ia até te chamar agora, você que conhece tão bem o Brinco de Ouro, conhece tão bem o futebol de Campinas, era o momento de uma declaração, pelo menos o posicionamento da diretoria que fez tão mal pro torcedor bugrino este ano, né? Pois é, não, alguém tem que falar, né? Ricardo Moisés, tinha que ser uma entrevista assim, com o Ricardo Moisés, André Marconato e o Rodrigo Pastano, os três juntos. Nem que seja, não precisa ser entrevista, mesmo que seja um posicionamento, alguma coisa para diretoria. Tem que ser entrevista, tem que ter coragem, né? Não tiveram coragem de contratar Reinaldo, Marlon Maranhão, Marlon Douglas, Pedro Henrique, Daniel dos Anjos, Douglas Bacelar. Não tiveram coragem? Daniel dos Anjos. O Vinícius Cauê foi contratado, contrato aí de 3 anos. Cadê o Vinícius Cauê? Onde está o Vinícius Cauê? O Guarani fez um contrato longo com o René Santos. Brunão, esse daí não lembro. Não tenho nada contra esses caras, sabe? E eu sou um cara que tomo muito cuidado para criticar os jogadores, porque eles não são culpados. Eu tenho certeza que ninguém gosta de ser criticado dentro de campo. Tenho certeza que o jogador não faz corpo mole. O jogador não quer errar, gente. Quem gosta de errar, o jogador não quer ser culpado de um rebaixamento. Ele não quer ter no currículo um rebaixamento. Isso é óbvio. Mas ele não vai conseguir entregar além da capacidade física, além da capacidade técnica dele. E isso é um erro de avaliação. E todos avaliaram errado no Guarani. Esse é o grande problema. E só fazendo jus aqui, em nenhum momento duvidei da informação da assessoria do Guarani. Eu só disse que durante a transmissão chegou uma informação sobre um possível entreveiro entre Pegorari e o Alan Al. E que nós apuraríamos durante a coletiva para confirmar a informação. Chegou uma informação do próprio Pegorari. Pegorari, via assessoria dele, nos envia aqui, ó, nesse momento. Quero saber. Machuquei no aquecimento. Reto femoral. Senti ontem. Tentei com a injeção, mas não consegui. Então essas são palavras do Pegorari via assessoria de imprensa. Agradeço muito pela audiência e pela confiança. O Pegorari garante que é a informação da assessoria, então a gente tem que acreditar aqui, né, Fábio? O ano muito conturbado do Pegorari também, né? Veio de lesão, acabou jogando pouco, falando bastante. Até porque ele não comprometeu, assim, não tinha por que o Pegorari fingir nada também, então ele machucou de fato. Agora, se de fato ocorresse alguma discussão, aí tem que prevalecer o técnico. A gente viu o Marcelo com o Mano Menezes. O técnico prevalece, é o respeito dentro do vestiário. Nem era o momento também, no intervalo de um entreveiro entre os dois. Então, que bom que não aconteceu esse problema entre os dois.
Que pena que o Pegoraro não voltou para o segundo tempo, mas a defesa não foi problema. E o problema não foi hoje, né, Fábio? Exatamente. Não foi o 0x0 com a São Amazônia. 36 rodadas, já 30 rodadas na lanterna da competição. Hoje foi só para decretar realmente. Os jogadores tentaram algo, mas já sabia, como o Gabi disse também, esse conformismo, né? Muita coisa tem que ser mudada para o Guarani, começando agora por hoje realmente. Quem vai puxar essa barca aí também, muita gente vai sair, muita gente, e falta pouco tempo, né? Porque a Federação Paulista anunciou hoje que o início do Brasileirão do Paulistano, dia 15 de janeiro. Então o Guarani tem 2 meses aí, lembrando que tem 1 mês de férias para os jogadores, tem 2 meses para a diretoria trabalhar certo, porque, como você lembrou também, o Guarani se livrou do rebaixamento no Paulistão na última rodada contra um Bragantino praticamente C, né? O Bragantino, que veio inteiramente reserva, conseguiu um gol ali no milagre, o Guarani acabou não rebaixando no Paulista, mas hoje veio a pá de cal com o Brasileiro, que é muito pior. O Guarani vai disputar a Série C do Brasileirão, né, Gabi? É isso, e é um sentimento agora, conversando com alguns torcedores bugrinos, de vergonha, né? De um rebaixamento, de uma campanha tão ruim, né? Do Guarani, e fez um primeiro tempo, um primeiro turno lamentável, né? Como um virtual rebaixado. E aí, por incrível que pareça, ele deu uma pequena esperança, mesmo ficando na lanterna, né? O Guarani, ele conseguiu uma invencibilidade no estádio Brinco de Ouro no segundo turno, que ele só foi perder para o Novo Horizontino na rodada passada. Até então ele não tinha perdido de nenhum adversário aqui no segundo turno. E isso alimentou uma esperança, Fábio, de que poderia, de que algo diferente estaria acontecendo, mesmo com um futebol questionável, mas daí alguns resultados começaram a aparecer, né? Ele conseguiu vencer o Mirassol, ele conseguiu vencer o Coritiba, mas no aquela geral... vitória contra a Chapecoense, 4-0, né? Fora de casa também deu muito esperança, uma bela atuação. O Caio Dantas jogou muito naquele jogo. E infelizmente é isso, né? Não foi hoje, a gente já sabia, tava como que nem você fez uma analogia com aquele paciente na UTI realmente. Vai passando o tempo, vai piorando a situação, mas não acontece o que, infelizmente, a gente teme acontecer. E aí, Fábio, neste momento que estava a vitória contra a Chapecoense, que era um Guarani que estava embalando, a gente tinha o Ayrton, né, um atacante que estava muito em alta, e o Caio Dantas como artilheiro da Série B, e aí por isso que alimentou uma esperança, porque o futebol, tirando essa partida contra a Chapecoense, não era bem jogado. Era um Guarani que enfrentou de igual para igual um Avaí lá em Floripa, mas perdeu de 3-2. Ele fazia lampejos, a gente falava de uma oscilação do Guarani em campo e questionava o treinador por que oscila tanto, e acho que nem ele tinha a resposta, mas a resposta pode ser dentro da limitação técnica, né, que foi montada. Então é um lateral esquerdo, Jefferson, que muito pressionado e que às vezes não dava conta do recado. Era uma zaga que começou bem com o Douglas Bacelar e com o Matheus Salustiano, e aí veio a pressão e veio os jogos e as vitórias pararam de acontecer e as falhas começaram a acontecer. Era uma lateral direita que tinha o Diogo Matheus, que era um jogador que era referência, que era capitão, que fez 100 partidas com o Guarani e que sai no meio do caminho de uma maneira melancólica, um jogador, não vou falar que é ídolo, mas que tem uma identificação, tem uma história com o Guarani e deixa o clube no meio do caminho também, um clube que não conseguiu em nenhum momento dar uma cara para este meio campo, mesmo com a chegada do Lua Dias, e aí as contratações questionáveis, né, o Reinaldo fazendo poucos gols, e aí vem Marcelinho, vem Estevão, jogadores que não conseguiram acrescentar ao longo do ano. Então, o Guarani, mesmo com essa campanha pífia, faltando 3 rodadas, ele, se vencesse hoje, ele estaria vivo, ele teria deixado a lanterna. Então, é um Guarani que precisa repensar com o seu presidente, com o Rômulo Amaro, que deve permanecer no cargo para o próximo ano. Então é ter a tranquilidade para agora poder ver quem tem contrato e montar um elenco para o Campeonato Paulista, que é tão difícil. E é justamente isso que a gente tem que falar agora, um pouco do futuro, né? Automaticamente, quando acontece esse tipo de tragédia, olha, tragédia no futebol, lógico, não é uma tragédia de vida, mas é uma tragédia no futebol, essa queda para muitos torcedores, para a maioria dos torcedores, ou se não para todos os torcedores, é uma tragédia no futebol, automaticamente vem a ideia da SAF, né? Muitos clubes aí, o Brasil, esse advento de SAFs no Brasil, muitos times que não tinham dinheiro para nada, hoje em dia nadam em dinheiro, né? Nadam em grana. Então o torcedor bugrino já manda mensagem aqui pra gente também,
Da onde o Júlio conhece tão bem, você também, Gabi, esse futebol campineiro, da onde sairia essa SAF, da onde começaria essa SAF, que empresa queria investir num time que agora está jogando a Série C, apesar de ter um estádio maravilhoso, ter muita história, ser o único campeão brasileiro, da onde conseguiria fazer essa ligação de uma SAF com esses investidores também, né? Isso que o torcedor se pergunta. Vou falar primeiro que o Júlio. Fábio, eu tenho muito receio em falar em SAF neste momento, tá? Porque vira uma cortina de fumaça. Sempre quando tem momento ruim dos clubes aqui de Campinas... Do Brasil, né, também? Do Brasil, exatamente. A história é a mesma dos outros clubes, né? Como a gente toma conta aqui do nosso quintal, eu fico restrito aqui a Guarani e Ponte Preta. E vem essa história de SAF. E muitas vezes a SAF não é solução. O Vasco da Gama tá aí. Exato. Você viu a empresa que teve, chegou o Pedrinho e falou, tá quebrada. Porque a empresa quebra também. E pior, empresa fale, pior, clube associativo não fale, não pode falir. Isso, empresa fale, empresa fale, quebra, e aí você vai para a última divisão. Então, não é solução também. Eu acho que pode ajudar muito em determinados casos. Se vier uma empresa séria, se vier uma empresa querendo investir no Guarani, uma empresa grande, uma empresa conhecida, tem que se discutir. Agora, neste momento de rebaixamento SAF por SAF, é cortina de fumaça, é tapar os problemas que estão evidentes, pensando num futuro que talvez não chegue. E sabendo que tem que correr, que 2 meses agora tem um Paulistão aí, tem que pôr time pra jogar, tem que renovar contratos ou contratar jogadores novos, tem que fazer uma engenharia aí pra conseguir esse dinheiro, só que aí, né? como que você, exatamente, né? Como que você monta isso? E o Guarani flertou com o rebaixamento já no Campeonato Paulista, né, Fábio? E se não tiver muita criatividade na montagem do elenco, vai flertar com o rebaixamento no Paulista também. Hoje, o Guarani entra como um time mais para brigar contra o rebaixamento do que para brigar por classificação. Isso. Mirando... Ainda mais num grupo difícil como é o grupo B, né? Que você trouxe hoje mais cedo. O grupo do Guarani é um grupo chato, cara, para classificar. Então é um problema. Agora, tempo tem para poder montar este elenco, Júlio, porque você me enviou aqui... são 23 atletas com vínculos mais longos. Então, elenco o Guarani tem. A gente pode questionar, é elenco de Campeonato Paulista de Série A? Aí é uma análise que a gente vai fazer nome por nome. Mas você tem René Santos, zagueiro com contrato, Lucas Adel, zagueiro com contrato, você tem o Marlon Maranhão, que jogou hoje, tem contrato, Matheus Bueno tem contrato até o meio do ano, meio campista, que marcou o gol no derby, o Caio Dantas, atacante, que ainda briga pela artilharia da Série B, tem contrato até o final do ano, tem o Álvaro, que é goleiro, você tem o Emerson, que é lateral. Então, assim, nomes você tem. Então, você tem uma certa tranquilidade para falar, bom, se eu tô com um problema, dificuldade financeira para ir no mercado, para contratar, eu tenho aqui os atletas. Eu vou trabalhar com o que eu tenho aqui a partir de agora. E aí você vai contratando jogador por jogador. Então, essa análise a diretoria tem que fazer. Bom, eu tenho goleiro que vai aguentar um campeonato paulista? Acho que não. Então tá, então goleiro eu tenho. Zagueiro, bom, zagueiro é uma posição complicada, eu não vou gastar muito com zagueiro, porque eu vou ter que gastar com atacante e meio, que a gente sabe que no mercado são jogadores mais caros. Então, peraí, se eu tenho o René Santos, eu tenho o Lucas Adel, eu vou conversar com eles para dar conta do recado no Campeonato Paulista. Então tá, então zagueiro eu não preciso mais. A equipe ideal é óbvio que não vai ter, Fábio, e o torcedor tem que ter isso em mente, isso é óbvio. Não vai contratar 30 jogadores no final de 2024 para 2025, isso não vai acontecer. O problema é que esses jogadores, infelizmente, né, vai vir com aquele carimbo, né? Carimbo de rebaixamento desse ano da Série C. A torcida sabe, a gente sabe muito como pega no pé também. E infelizmente é algo para se pensar e imaginar pro ano que vem, né? Eu acho que o Guarani, o Júlio falou dos grupos aqui, o Guarani tá no grupo B, a gente só repassando outra vez, tem Santos, Red Bull Bragantino e Portuguesa junto com o Guarani. O Guarani tem que mirar nesses dois que subiram agora, Noroeste e Velo Clube, para ser melhor que eles, para não ter essa queda no ano que vem, pelo menos isso, né? Pro torcedor bugrino não cair 2 vezes seguidas ia ser muito triste, mas o Guarani entra pensando nisso. Infelizmente é a nossa realidade hoje em dia, o Guarani tem que pensar em entrar no campeonato para não cair, né? É tudo muito cedo, né? Fazer as conjecturas, claro. Porque eu acredito que a equipe vai mudar muito, mas que o Rômulo Amaro, o presidente atual, junto com o Rodrigo Pastana, vão ter que pensar dentro do orçamento do Guarani, vão ter que ser certeiro no mercado.
Então é ter um goleiro que tenha mais confiança, porque ao longo do ano foi um problema gravíssimo que o Guarani teve, que tentou o Douglas Borges, que tentou o Pegorari, que tentou o Vladimir, e é aquela posição de confiança. E o Guarani não conseguiu encontrar o seu goleiro. O Caio Dantas, ele tem contrato e você precisa permanecer com ele, por mais que a partida de hoje tenha sido horrorosa do Caio Dantas, mas foi um jogador que ao longo da Série B demonstrou ter o faro de artilheiro e você precisa ter esse poder de convencimento, por mais que ele tenha contrato, vai ter time querendo chegar no Caio Dantas e o Guarani vai ter que segurar ele e pegar aqueles jogadores que foram destaque nessa campanha horrorosa para permanecer, para ter um mínimo de base e aí você conseguir reforçar e contratar nesse tempo que tem até o Campeonato Paulista. O problema justamente é esse, é o Massari, né? O Massari, o Dindim, mesmo porque realmente as verbas vão estar um pouco menores já no Paulistão. O Guarani vai ter que repensar, fazer uma engenharia financeira, como está na moda dizer hoje em dia, e é mais pura verdade. Pois não, Júlio, eu vou chamar a Adri para ver se tem alguma novidade por lá, mas pode falar aí, Júlio. Sim, não, eu tenho que me deslocar aqui para a sala de imprensa também, ali para acompanhar o clima, até por conta das obrigações do GE. Globo. Tá certo. Mas espero que tenha coletiva, tá, Fábio? Espero que alguém, de fato, fale, porque é o mínimo que a torcida do Guarani merece neste momento. Alguém dando explicações e já explicando, principalmente, qual vai ser o primeiro passo do Guarani. Vai lá, vai renovar, não vai? Quem é que vai comandar o futebol? Como que o Guarani vai se comportar nessas últimas rodadas? Vai abrir espaço para a molecada, para de repente ver talentos para 2025, porque vai precisar mais da base. O Guarani praticamente não usou a categoria de base nessa temporada. Quais jogadores já podemos anunciar que não ficam? Dos jogadores com contrato, mas que foram muito mal. Quais as chances de rescisão sem prejuízo financeiro para o Guarani? São muitas perguntas, então a preferência até seria por um dirigente, mas de qualquer maneira eu acho que o Alan Al é um dos menos culpados entre dirigentes e técnicos. O Alan Al teve 21 dos 39 pontos do Guarani. É pouco, mas com esse aproveitamento, por exemplo, hoje ele estaria fora da zona de rebaixamento ou próximo disso. Então é difícil, Fábio, mas... Vai lá então, Júlio, amanhã... um momento de coragem do time do Guarani também, viu? Grande abraço a todos. Grande abraço, amanhã você traz todas as informações do CBN Esporte, a gente conversa mais, a gente tá em cima do laço aqui também, né? quase na hora também de ir. E eu agradeço também a você, Júlio, ao Gabi Castro, que está aí com a gente também, muito obrigado. Eu vou com a Adriana Almeida está lá ainda, 11h27. Você tem alguma novidade por aí, Adri? Nada, Fábio, o panorama é o mesmo de 10, 15 minutos atrás, quando nos falamos, apenas os jornalistas aqui esperando. Não tivemos nenhuma informação diferente de que não haverá coletiva. Todo mundo aqui esperando e acreditamos sim que alguém representando o Guarani vai falar conosco. Fique atento aí então, por favor, depois você traz todas as informações pra gente, te agradecendo mais uma vez, muito obrigado pela companhia nessa jornada, triste pro futebol campineiro, mas infelizmente a realidade, né, Adri? É uma realidade que eu mesma já vivi muitas vezes aqui no Guarani. É triste porque uma Série C agora acarreta grandes problemas que vocês aí já estavam discutindo e um planejamento com muito menos erros a partir de agora. Torcer para que o Guarani logo volte pelo menos à Série B, quem sabe já no ano que vem. Forte abraço a todos, ótima noite para vocês, Fábio. Igualmente, Adri, um grande abraço para você também. Gabi Castro, é isso, conversamos um pouco que deu ainda, a gente vai ter muito tempo ainda até o Paulistão do ano que vem, tem mais 2 rodadas pro Guarani, tem a Ponte Preta que também tá aprontando bastante, a gente conversa durante a semana, durante as jornadas, viu, Gabi? Valeu, muito obrigado. Eu que agradeço, Fábio Scheibe, a você, aos amigos da CBN Campinas que estão nos acompanhando até agora, triste, mas esperado, né, a situação do Guarani, há 28 rodadas na lanterna, incompetência que reinou durante todo o ano. E a gente fala mais sobre o Campeonato Brasileiro da Série B nas próximas rodadas. Eu volto no sábado com Ponte Preta Esporte. Um grande abraço. Outra decisão para um time campineiro. 11h28, abraçando ao amigo Bugrino que esteve com a gente. É triste, é realidade triste, o pessoal tá consternado, tá chateado, mas a vida que segue, o Guarani vai jogar a Série C ano que vem, a CBN vai estar acompanhando lado a lado com o Guarani também, mais uma vez, assim a gente faz, assim é o futebol. Valeu, um grande abraço, obrigado, amanhã a gente traz mais detalhes no CBN Esportes, também no Arena CBN. Valeu, obrigado, um abraço. Oferecimento Unimed Campinas. Saúde para quem quer crescer. Barbacoa, muito além da carne.